O Vingador do Passado. Corre, corre da cidade grande, tanta gente passa, estou só. Sejam muito bem-vindos ao Vingador do Passado, o podcast que veio para reinar na cultura nerd. Aqui quem fala é Vitor Sonite, o super bad boy número 1 do YouTube. Estou acompanhado aqui por Rossi e por Bruno Filogônio. Bruno, fale aí qual que é o assunto do programa de hoje. Ah, garoto, tá achando o quê? Eu tô achando que esse Vitor aí tá doido. Ele tá falando que o urubu é louro já, cara. Hoje vamos falar deste desenho animado simplesmente sensacional. Desenho animado não, peço desculpas. Mangá e obra simplesmente fantásticas. Yu Yu Hakusho, o detetive sobrenatural. Cara, que obra magnífica que a gente vai falar sobre aqui hoje. Espetacular. Vale lembrar que não estamos aqui para falar de Yu Yu Hakusho da Netflix, né? O live action. Vamos falar do anime e do mangá. Isso aí é muito bom pontuar. Exatamente. Uma das obras mais memoráveis e marcantes da Shonen Jump, mas que aqui no Brasil tem um carinho muito especial pelos fãs devido à sua dublagem antológica, né, Rossi? O que você acha que qual foi o acerto dessa dublagem de Yu Yu Hakusho, que é uma referência até os dias de hoje? Boa tarde, boa noite, bom dia para os nossos ouvintes, para vocês, meus colegas. Começar falando o seguinte, eu não conheci o Outro Mundo por querer, mas o Bruno continuar trazendo essa desgraça da Netflix aqui para manchar esse podcast, você é obrigado a fazer ele conhecer o Outro Mundo. Você fica esperto, Bruno. Pintor de rodapé. Por quê, cara? Seu pintor de rodapé, mergulhador de aquário. Aqui é o Rossi, mega super bad boy número 1 aqui de Belo Horizonte. E eu devo dizer, cara, manda quem pode obedece quem tem juízo. Garoto, tô na área, derrubou pênalti. Isso tudo que vocês estão ouvindo a gente falar, na verdade, é o segredo, né? O segredo da dublagem de Yu Yu Hakusho, além, claro, do calibre e talento das pessoas que foram envolvidas no projeto, para mim são dubladores sensacionais, foi a regionalização da dublagem, né? Que eles pegaram vários termos populares, o jeito de falar do brasileiro, e incorporaram na obra. Então, você sente muito ali ambientizado ali na história, você dá risada do jeito que o Yusuke, né, porque o Yusuke Urameshi, o nosso protagonista, ele é um cara, ele é o bad boy da história, ele é muito tirado, ele é muito valentão, e ele ironiza pra caramba, ele é todo cheio das marras, e essa dublagem regionalizada faz com que você entre no espírito, sabe? Você consiga ver isso mesmo, né? Ao invés de simplesmente copiar e colar, porque cada lugar tem as suas gírias, os seus jeitos de falar, né? Por exemplo, em inglês você tem Raining Dogs and Cats, né? Que é Cats and Dogs, que é tipo, tá chovendo pra caramba, né? Aqui no Brasil, se você traduzir no literal, né? Chovendo gato e cachorro, não faz sentido. É o quê? É chovendo canivete. Então, cada lugar tem uma expressão diferente, né? Não necessariamente são... se você fizer a tradução literal, fica ruim, fica estranho. E eles fizeram, assim, de um jeito fenomenal a regionalização da dublagem. O diretor de dublagem deve ter sido um cara, assim, muito pica das galáxias. Porque, pra mim, é até hoje a melhor dublagem já feita de qualquer obra pro idioma português brasileiro. Sério mesmo. Pois é, e o diretor de dublagem é justamente o dublador do Yusuke, né? O Marco Ribeiro. Fez um trabalho espetacular, tanto
na voz do Yusuke, quanto na direção de dublagem. Ele, vocês que forem lembrar aí da época do desenho das Tartarugas Ninjas, acho que ele fazia ali a voz do Rafael, se eu não me engano, naquele desenho, né? Eu lembro que quando eu assisti Yu Yu na Manchete, sim, eu sou velho desse nível, galera. Eu assisti Yu Yu na Manchete, assim como Cavaleiros, para vocês que estão acompanhando nossa série de Cavaleiros do Zodíaco, né? O Yu Yu foi uma das obras que foram para Manchete depois do sucesso absoluto e avassalador que foi Cavaleiros. E aí a Manchete começou a trazer outros animes e etc, né? Entre eles Shurato e tal, e veio também Yu Yu Hakusho. Então a primeira vez que eu assisti, apesar de ter a vez na televisão mais recente que eu assisti, tenha sido no Cartoon Network, né? Na época que o Cartoon Network comprou diversos animes, a primeira vez que eu assisti foi na Manchete, né? Foi lá na Manchete, igual Cavaleiros também, a primeira vez foi na Manchete. E eu lembro de já ter escutado a voz realmente, agora que você falou. Não me era estranho, né? As figurinhas, eu acho que os cenários de dublagem do Brasil, principalmente naquela época, era muito cheio de figurinha marcada, né? Você tinha muito repeteco de dublador em várias obras, até porque nós temos uns caras que são muito fora da curva, né? Por exemplo, nós temos Guilherme Briggs, por exemplo, né? Que é um puta, talvez, na minha opinião, o maior dublador brasileiro que nós temos. E o cara, ele faz algumas pontas em Yu Yu Hakusho, né? Por exemplo, ele é o cara que, quando a gente for fazer lá não nesse episódio, mas no episódio futuro lá, do Suzaku, por exemplo, ele é o cara que fez a dublagem do Suzaku. É verdade. E eu achei muito, né, muito bacana. Vocês estão esquecendo de alguém. Vocês estão esquecendo de uma pessoa muito importante. Se vocês me deixarem, eu gostaria de mandar uma mensagem pro amigaço nosso. Vocês lembram, né? O Wendel Bezerra, amigaço nosso chegado, né? Verdade. Falou que queria depois encontrar com a gente no futuro e tal, né? Ó, Wendel Bezerra, uma mensagem para você, meu caro amigo. O nosso podcast sempre estará de portas abertas para você. Você sabe, né, como a gente andou conversando, que você pode vir aqui quando quiser, que será muito bem recebido, viu? Então, aquele abraço para você, Wendel Bezerra, por falar em dublagem, um amigaço nosso e um dos nomes aí mais importantes da dublagem brasileira. Vingador do passado, a gente se vê no futuro. Olha Sem só. dúvida. O cara, por ter feito o Goku, né? O cara é realeza. Não tem como, não. Pois é, pois é. Mas assim, voltando à dublagem de Yu Yu Hakusho, eu já vi o Eduardo Miranda. Ele era um dos caras ali que tinha poder de escolha na Manchete de trazer, eu acho As que obras, tokusatsus também, e também animes, né? E ele foi o cara que fez aquele golaço de trazer Cavaleiros. Só que, como nós sabíamos ali no final da vida da Manchete, assim, ela tava com problemas financeiros absurdos. E ali já tinha passado muito o hype de Cavaleiros, né? E eles queriam acertar qual seria o próximo Cavaleiros. E o Eduardo Miranda, ele fez essa aposta que chegou para ele as fitas lá do Yu Yu Hakusho, falou assim, vai ser esse aqui. Esse aqui tem tudo para ser o sucessor de Cavaleiros na Manchete. Só que ele, assistindo ali no japonês, ele teve esse insight maravilhoso, que assim, a maior parte dos animes daquela época eram dublados em estúdios paulistas. E ele assistindo aquilo, ele falou assim, cara, esse tal de Yusuke Urameshi, ele é um carioca, né? Então, sem dúvida nenhuma. Exatamente. E aí, dúvida nenhuma. E aí ele, zero dúvida. E aí ele conseguiu fechar com esse... Não me lembro agora qual que é o estúdio, mas o estúdio que o Marco Ribeiro trabalhava, que era um estúdio carioca, um dos primeiros estúdios cariocas a fazer anime. E ele falou assim, pode brincar isso, carta branca para brincar aí com a adaptação do jeito que vocês quiserem. E ficou assim, perfeito, né? Tipo assim, eu sou um cara chato com tradução, geralmente eu prefiro a tradução mais literal possível, até para eu entender os detalhes da cultura de que aquela obra foi feita, mas com Yu Yu o que é a exceção que confirma a regra, porque encaixa como uma luva, né?
É assim, é perfeito. Até eu lendo o mangá em inglês, assim, uma tradução mais próxima do original, não tem como. O espírito que eles trazem na adaptação brasileira é perfeita para a temática de Yu Yu Hakusho, né? Vocês não concordam com isso? Ó, Cara, 100%. tem uma cena. Vocês estão falando aí, eu tenho uma cena tão específica que aparece bem no começo da história, inclusive, que é um cara que tá afim da Keiko, né? E que não é o Yosukura mexe no caso, mas ele chega pra conversar com a Keiko. Quer dizer, a tradução não é só pros personagens principais, são pra todos os personagens da série. Sim. Porque o cara chega com uma voz impostada, bem carioca, tipo assim, e aí, Keiko, beleza? Então, E aí, assim, gatinha? cara, tô a fim de namorar, saca? E ela responde cara. se liga, cara. Alguma coisa assim. Se liga, mané. Você japonês falando isso? Não, cai fora, se liga, mané. Eu vou te falar. Eu já tentei assistir Yu Yu Hakusho na versão original, né, em japonês. Em inglês nunca tentei, não, porque deve ser uma bosta. Mas em japonês eu já tentei assistir e devo te falar, o sentimento é esse mesmo, Vitor. Assim, não tem 60%, tem 60% a menos de graça por causa dessa dublagem, tá? Eu só acho que, assim, pra mim, igual eu falei, já dei o disclaimer lá no começo, que pra mim é a melhor dublagem brasileira, né, que já aconteceu aqui nas terras tupiniquins, mas não é sem suas falhas, tá? Afinal de contas, tá achando que, né, berimbau não é gaita, mas tem vários momentos, cara, reassistindo a obra, que você vê que a dublagem dá uma escorregada. Não na regionalização. A regionalização, igual eu falei, é perfeita. Mas, por exemplo, tem horas que eles falam umas coisas, repetem uns termos, e fica meio sem nexo algumas conversas, sabe? Não acontece frequentemente, mas algumas vezes você vê que, assim, não sei se a pessoa que estava fazendo a dublagem entendeu muito o espírito do que estava acontecendo ali, né? Não sei se já tiveram essa impressão também, assistindo algumas cenas? Não, pessoalmente não em relação a isso. O que eu já notei, até vamos falar futuramente quando a gente for mencionando, né? Que hoje nós vamos conversar sobre vamos tentar, né? Você sabe aqui como que funciona. Às vezes a gente se alonga demais na conversa e acaba tendo que cortar o episódio no meio, né? Mas a nossa pretensão é falar. Assunto, né? A nossa pretensão é falar ali sobre os dois primeiros arcos, né? Que é o arco da ressurreição e a primeira missão do detetive sobrenatural, né? Então, literalmente a formação do Yusuke como detetive, né? Tanto no sentido da ressurreição, que é o que traz ele, né, pro ranking de detetive, quanto, igual você falou, a primeira missão dele, né? Acho que a gente pode chamar o arco inteiro como o arco do detetive. Exatamente. Sobrenatural. Mas o que eu já notei é que às vezes o anime, e isso já imagino que já seja do original, mas eu nunca assisti o Yu Yu Hakusho em japonês, mas eu imagino que o anime ali corta algumas coisas no mangá, que eu não entendo porquê, e que às vezes perde um pouquinho do contexto, assim, né? Que eu acho que... eu acho que tem bastante. E me lembro... Talvez eu acho que a saga que tem a maior ofensa disso seja o Torneio das Trevas, que é a melhor saga de Yu Yu Hakusho. Eu vou tentar, antes da gente gravar o episódio do Torneio das Trevas, separar esses momentos que eu tô falando aqui. Mas eu, como uma pessoa que já assistiu o Yu Yu Hakusho mais de 10 vezes inteiro, eu com certeza, eu lembro disso. Me marcou, tipo assim... Você como... pessoa que já conhece, depois que você já viu a história uma vez, até mesmo uma pessoa que tem um mínimo de raciocínio lógico, você entende o que está acontecendo na cena. Mas o diálogo, ele fica um pouco desconexo, entendeu? Tipo assim, ele repete uma coisa, ele fala uma coisa que não tem muito a ver, você fala, por que esse personagem falaria, tipo, isso aqui agora? Faz sentido com a cena. Mas acontecem... É raro, mas acontece com alguma frequência, sabe? Nessa saga. Então, assim, não sei. E aí eu já não sei se é um problema do material que chegou. Tem que lembrar também que essa parada foi dublada
década de 90, né? É. Então, assim, cara, hoje não tem a tecnologia, não tinha tecnologia nem perto do que a gente tem hoje. Então, por exemplo, devia vir tudo em inglês, ou seja, já passou por uma tradução, ia ter que passar por uma retradução, né? E não era todo mundo que manjava inglês. Então, hoje em dia, eu acho que muita gente sabe muito mais de inglês do que antigamente. Era muito mais raro a pessoa saber de inglês pra caramba, né? Muitas Então- vezes o que acontecia ali é que eles pegavam um script que vinha da versão francesa, Americana, né? não, Francesa, olha geralmente só. francesa ou espanhola, porque saía anime antes na França e na Espanha do que nos Estados Unidos, geralmente. Aí já pegavam um texto que vinha da versão espanhola ou francesa e traduzia daí pro português, né? Aí o telefone sem fio... Exatamente. Eu acho que é muito do efeito telefone sem fio, sabe? E, igual eu falei, não é a tecnologia de hoje, né? Hoje eu acho que é impensável você ter esses erros na dublagem, porque hoje você tem as ferramentas, tipo assim, você não precisa ter um cara especialista em francês para traduzir a parada, sabe? Existem vários softwares, vários meios de você ter acesso ao material original para fazer as traduções. Então, assim, hoje é uma situação muito diferente do que era na época. Então, eu acho que é perdoável, são perdoáveis esses erros, sabe? Até dada a magnitude do trabalho que eles fizeram, igual eu falei, do tanto que ficou bacana a regionalização, claro, extremamente perdoável, eu acho que não retira da obra a sua grandeza, né, nem do trabalho de dublagem, mas eu acho que é importante comentar, né? Afinal de contas, rapadura é doce, mas não é mole não. É, assim, mas assim, só abrindo um parênteses, né? Embora eu tenha mencionado aí que muitas vezes era traduzido do espanhol para um francês, eu acho que talvez o Brasil tenha sido o primeiro país estrangeiro a ter dublado o Yu Yu. Eu acho que ele veio direto do Japão pro Brasil, mas é só um... Pô, aí é pior Só ainda, né? achismo. Você imagina a dificuldade que deve ter sido achar, principalmente porque não foi dublado em São Paulo, né? Porque São Paulo tem a maior população nipônica no isso. Brasil, né? Inclusive, o Brasil tem a maior população nipônica fora do Japão, né? Isso. Mas foi dublado no Rio, né? Então você imagina o quão difícil que deve ter sido achar um cara que era tradutor de japonês oficial, que manjava, né? Porque às vezes eu que estudei um pouco de japonês, né? Sou longe de ser sequer um iniciante, eu sou né? Não saí do maternal do japonês, porque é uma língua muito complexa, mas É um padawan. É um padawan. não, eu acho que eu sou antes do Padawan, sabe? Só que aqueles menininhos estão sendo escolhidos para ser Padawan, sabe? É um bebê padawan, que você não sabe se vai ser padawan ou se vai ser bebê normal. Exatamente. Mas eu lembro que, tipo assim, o japonês, cara, ele tem muito de construção meio que você infere, sabe? Tipo assim, Sim. Depende muito do contexto, depende muito do jeito que tá sendo colocado aqueles kanjis ali. Então você coloca isso na mão de alguém que, vamos supor, às vezes a pessoa até sabia o japonês, mas não sabia qual que era o espírito da obra, não sabia interpretar no espírito. Então, às vezes ficou sem sentido aquilo ali que ele traduziu, porque faz uma tradução literal do negócio, né? E aí o pessoal tinha que trabalhar com isso para poder fazer a dublagem. Então, eu imagino que eles tenham, às vezes, até preenchido algumas lacunas, falaram, não é possível que é isso. E aí, dado uma mudada, mas não ficou uma mudada muito boa, né? Não acho que em alguns lugares pecou. Mas é só com um comentário mesmo. Inclusive, se você, nosso ouvinte, a gente gostaria muito que vocês participassem mais. Quem tá ouvindo aí, se quiser, deixa um comentário na plataforma que você está escutando aí, seja YouTube, seja Spotify, né? Comenta aí se você já notou algum erro de Yu Yu Hakusho quando você estava assistindo, já te incomodou em algum lugar. Deixa aí pra gente saber. Isso. E Eu queria comentar só uma coisa também. Só nesse espírito que vocês estão falando, realmente eu não lembro especificamente nenhuma cena dessas não, Rossi. Até fiquei curioso para ver seus exemplos. Mas, falando da dublagem em inglês, que vocês falaram que vocês não escutaram, né? sim, Eu tive a oportunidade de escutar um pouco, assistir um pedaço, e eu vou te dizer o seguinte para vocês. Eu até voltei depois pro português, porque é melhor mesmo. Mas não é tão ruim, cara. Eu gostei.
da dublagem em inglês, ela tem um espírito também de jocoso, sabe, você vê que eles fazem brincadeiras também, né? Não é aquela coisa muito séria. E a voz do Coabra, cara, é muito exagerada, é horrível. Eu achei a voz do Coabra horrível. Ela é muito pesada demais, é quase robótica. Mas a voz da Botan é muito melhor, porque a voz da Botan no português... Não, aí você tá de sacanagem. Você tá de Não. sacanagem. Ô, Bruno, Ô, Bruno. A voz em inglês. Não, que isso. A voz da opinião? Botan, Não. a voz... Ué, Opinião ranque essa sua opinião aí. Eu conheço o Ross já há algum tempo, viu, caro ouvinte? Então uma coisa eu já vou falar pra vocês o seguinte. Se ele não gostou minimamente de algo, não é que existe meio termo, ele vai falar que é uma bosta. Não, Bruno. Vou te falar uma coisa. Vocês escutaram? Escutei. Já comecei a sentir o cheirinho da merda. Vocês escutaram a dublagem? Então vocês não têm opinião. Não, eu estou te falando de outra coisa. Eu escutei a dublagem brasileiro em português do Brasil, português. Né? PTBR, né? Da Miriam Fischer, pra mim é rank S+. É uma das melhores dublagens que eu já vi de uma personagem feminina em anime. Ela tem que ser daquele jeito, cara. A voz da Botan tem que ser fininha, tem que ser chatinha. E o jeito que ela faz quando ela, pega numa mentira, porque ela é toda malandra. A Botan é toda malandra. É muito nice. É muito bom, muito bom. Brunei, aqui, Vitor. Essa aí eu respeito. Olha o seu relógio aí. Olha o seu relógio aí. São que horas? Aqui pra mim são 9h45. O Bruno já é meia-noite lá onde ele tá, não? Porque não sei se você sabe, cara, ouvinte, o Bruno, quando chega meia-noite, o cérebro dele começa a desligar partes. Eu acho que pra poupar energia. E aí ele começa a fazer umas loucuras, assim. Ele fica meio doido. Uma vez a gente tava mestrando, a gente tava jogando RPG na minha fazenda, tá? A gente tá na fazenda do meu avô, né? Quem dera fosse fazendeiro. E a gente tava lá jogando, o Bruno mestrando, e ele mestrava, o Bruno mestra muito bem. O mestra muito bem. Só que aí, cara, passou da meia-noite, o treco começou a ficar macabro, no sentido das escorregadas. Velho, ele primeiro inventou uma história sobre... Tinha um talento no sistema que a gente jogava, D&D 3.5, pra quem já jogou. Monkey Grip, né? Gripo primata, uma coisa assim. Na verdade, era um talento que você pegava pra você poder usar uma arma de um tamanho superior. É o talento do Gats. Que você poderia usar. Então, em vez de você usar, por exemplo, uma arma de 2 mãos, né, uma espada de 2 mãos do tamanho humano, você usava espada de 2 mãos do tamanho de um gigante, de um ogre. E o Bruno descreveu o talento que o meu personagem tinha. Chamou de como macaco. Assim, o seu personagem, por ter passado muito tempo na forja, alongou os dedos, como se o meu personagem tivesse mão de macaco de verdade, velho. Tipo assim, destruiu toda a fantasia que eu tinha do personagem na cabeça. Digamos aí foi assim, falar. Aí a gente falou, cara, às vezes foi só uma vez. Eu gosto de né? jogar com o personagem assim, mais, né, com feições de gorila. Não. Merda. Não, aí, isso foi na primeira noite. Aí na segunda noite, a gente foi enfrentar um bando de hobgoblins e ele começou a chamar os caras de Bobgoblins, mais de uma vez. Eu fiquei imaginando uns hobgoblins com aquelas roupinhas de nerd, fraga. Vou fazer uma analogia aqui. Tipo assim, o Bruno ele tá mestrando lá a campanha, 10 da noite e tal. É como se estivesse jogando o Senhor dos Anéis. Passou de meia-noite, é como se o filme do Senhor dos Anéis começasse a ter uma dublagem no Hakusho toda zoeira, né? Pra quem já assistiu, vira Ash vs The Evil Dead depois da meia-noite. O treco vira comédia, né? Grande parte. E salve-se quem puder. Exatamente. Exatamente. Aqui, Arrepião, a conversa não chegou na cozinha ainda não, tá bom? Eu tava falando com esse pessoal aqui, ô Karovitch, que eu falei que eles não tinham contado essa história antes, né? Agora esse cara, eles precisavam falar sobre isso. Uai, cara, você ainda deu a brecha perfeita, falando essa loucura que você falou aí, de falar que a dublagem da Botan era inferior, não tem como ser, velho. Preciso falar duas coisas. Eu respeito essa opinião de vocês, eu respeito essa opinião de vocês. Realmente é uma dublagem sensacional. Não queria diminuir a dublagem dela, de fato. Mas a voz da Botan no inglês, ela realmente é mais
é de uma mulher mais madura, né? E eu achei Você não é interessante. madura, cara. A botei um personagem Eu estou te dando um infantil. fato. Eu estou te dando um fato. Agora eu estou te dando um fato. É uma opinião. Não, mas aí uma é que voz mais tá. Eu madura. tô te dando uma opinião de que isso não bate com o personagem. Eu acho que o fato de ser mais madura, na verdade, é um demérito. A Botan, pelo menos do jeito que ela é retratada pra mim na obra, ela é malandra. Ela não é. Ela se faz de menininha, de frágilzinha, entendeu? Eu acho que não cabe essa voz de mulher experiente. Ela é meio tapada também. Ela é meio. Como é que chama? Ela deixa ela se levar pelos sentimentos. Ela é bem Agora assim, sabe? uma coisa, para o bonde que Isabel caiu. Nós já estamos... Essa é das melhores, velho. Na hora que o Yusuke vira, pera, para o bonde que Isabel caiu. Ô, velho, eu quase caí da cadeira, bicho. Pera que nós já muito estamos bom. adiantando muito. Vamos começar aqui falando do primeiro episódio de Yu Yu Hakusho. Esse episódio vai ser um dos mais surpreendentes de um shounen, pelo menos, que você vai ver, né? Primeira cena do negócio, o protagonista morre. Que história que é essa? Ou até o capítulo no mangá, eu acho que no episódio também é Adeus ao Mundo, né? Então, assim... Eu gostaria só de fazer um prelúdio. Isso, eu achei muito interessante, não sei se vocês sabiam disso, vocês dois. Mas esse primeiro arco, pra mim, ele deixa muito claro realmente essa origem do Togashi. Quem não sabe, né, o autor de Yu Yu Hakusho é o Togashi, né, o Yoshiro Togashi, que é o mesmo autor de Hunter x Hunter, por exemplo, né, são acho que talvez as duas obras mais famosas que ele fez. Mas o Togashi, cara, quando ele começou, os primeiros mangás dele foram mangás de comédia e comédia romântica. Não sei se vocês sabem disso. Não sabia. Inclusive chama, acho que o primeiro, que é o tal do Senha Toshita, coisa assim, era de comédia, e um outro lá que era Tendeshowaru Cupid, né, de Cupido, era meio que uma comédia romântica. E você vê muito desses elementos, nesse início de Yu Yu Hakusho. E ele numa entrevista, ele uma vez falou que, assim, ele meio que não sabia muito bem, que era meio que ele tava um peixe fora d'água no começo, porque ele nunca tinha desenhado shonen, né? Mangá shonen de ação e tal, pra adolescente. E então ele tava meio perdido. E aí o diretor dele lá, né, todo mangaka tem um editor lá, um diretor que direciona o trabalho dele, começou a dar uns toques nele, do que ele tinha que melhorar. Então você vê muitos desses elementos de comédia romântica e tal no começo, né, de Yu Yu Hakusho. Você vai ver pela descrição que a gente vai falar aqui da sequência de acontecimentos, que tem muito disso. É um arco meio cômico, meio romântico. Ele não tem nada de shonen, na verdade, esse primeiro arco. E ele começa a virar shonen quando o Yusuke ressuscita, né? E aí, então, tem uma entrevista dele falando, e é muito legal você ver. Eu vi uma entrevista, né? Vi na verdade, um documentário de um outro canal, que o cara faz uma análise exatamente dessa evolução, como que Yu Yu Hakusho é a obra em que o Togashi ele vai de lagarta para casulo para borboleta, assim, é uma transformação completa. Ele começa muito newball, né, muito noviço, muito engatinhando, muito ainda preso às antigas raízes dele, e no final da obra, ele é um mestre de desenhar combate, ele é um mestre de desenhar de narrar e expressar tensão, nível de poder, coisas que normalmente shonens precisam. E aí ele virou um grande ator de shonen, né? E aí você já vê que, por exemplo, a segunda obra dele, né, a segunda maior obra dele, que é o Hunter x Hunter, já é uma obra em que ele já saiu deslanchando, ele não teve que passar por isso. Mas eu acho uma coisa, Rossi, acho muito interessante isso que você tá falando, só que eu vou destacar uma coisa que, de todos os autores, pelo menos dos que eu tô me lembrando aqui, dos grandes autores da Shonen Jump, eu acho o Togashi o mais caótico de todos.
Por quê? Porque na mesma obra, tanto em Yu Yu Hakusho quanto em Hunter x Hunter também, ele vai mudando drasticamente o estilo e o objetivo daquela narrativa dele de arco a arco. Então você vê, isso vai ficar muito nítido hoje, se a gente conseguir falar sobre esses dois primeiros arcos, que é da ressurreição, que é uma coisa muito mais focada em soluções de problemas, principalmente se a gente considerar os vários capítulos do mangá que foram cortados aqui do anime, que aí fica um arco até maiorzinho assim, né? E do outro lado já começa a parte da ação barra aventura, que tem bastante ali a partir da... Pois é, mas eu interpreto essa diferença não nessa... Eu não discordo de você que o Togashi ele tem essa veia caótica. Mas eu acho que esses arcos destoam... Eu acho que o primeiro arco de Yu Yu Hakusho destoa muito mais dos outros arcos de Yu Yu Hakusho do que os arcos de Hunter x Hunter entre um e outro, ou os próprios arcos subsequentes de Yu Yu Hakusho entre um e outro, no sentido de, eles têm uma pegada às vezes um pouco diferente, né, um pouco, né, muda um pouco ali o cenário, mas ainda você tá num shonen. Esse primeiro arco de Yu Yu Hakusho pra mim é uma questão pra mim de inexperiência com o gênero do Togashi, porque ele é muito dispar. E eu nunca vi ele se repetir em outras obras, e eu acho que tem muito disso. Eu acho que, porque quando eu vi o cara mencionando, né, e essa entrevista do Togashi, realmente ele veio de pensa como se você fosse um diretor, um escritor, um roteirista que só fizesse filme Água com Açúcar e de repente você tinha que fazer aquele filme de ação, suspense, policial e tal. Pô, eu vou abrir um parêntese aqui, cara, porque algumas coisas muito importantes dá pro nosso ouvinte entender o quão importante que Yu Yu Hakusho é pra gente, né? E concordando aqui com o Rossi, assim, que realmente esse arco inicial é simplesmente fenomenal. Vocês acreditam, cara? Vocês acreditam que o meu pai assistia Yu Yu Hakusho comigo e com meu irmão? Que legal. Que maravilhoso, velho. Legal O meu pai nunca foi de ver desenho animado, nunca teve interesse em Dragon Ball, Cavaleiros, porcaria nenhuma, ele achava uma bobagem. E Yu Yu Hakusho, ele sentava, comentava, ficava fazendo piada e ficava incomodando a gente, perguntando o que estava acontecendo o tempo todo. Ele mesmo ficava gritando: por que eu não vim nesse mundo por querer? O meu pai, cara. E ele falava, sabe qual foi o comentário dele? Pô, esse daqui é legal de assistir, porque esse aqui tem história. Olha isso, cara. Que elogio. Esse é um baita de um elogio, porque isso transcende o gênero. O shonen geralmente assim, porque... E realmente, você pode achar que talvez o fato dele o Togashi ter experiências com outros tipos de desenho antes, seja um demérito. Não. Ele pôde trazer a experiência do tipo de narrativa que ele tinha antes. Não, eu tô falando pro ouvinte. Tô falando pro ouvinte, não você. Tô falando pro ouvinte. Não, o ouvinte talvez possa pensar isso, mas não. Muito pelo contrário, toda essa experiência, esse carga emocional que ele traz... Cara, que história fenomenal que é essa do primeiro arco. Fenomenal. Eu tava reassistindo aqui agora, né, uns dias atrás. Velho, o tanto que ele conta de história em 2 episódios é um negócio inacreditável. É de chorar de bom, cara. Ajuda muito também, Bruno, que o que acontece? O anime de Yu Yu Hakusho é uma adaptação brilhante. Primeiro porque ele foge do filler, então, por mais que ele... corte algumas partes que estão no mangá que eu acho que não deveriam ter sido cortadas, ele não perde o pacing que o mangá tem, que é o caso de Cavaleiros e Dragon Ball perdem completamente o pacing. São brilhantes do mangá também, o mangá de Dragon Ball e Cavaleiros, cada capítulo ali tá te contando uma história boa, mas no anime enche de filler, tem aquelas cenas alongadas ali para preencher bloco, e aí você perde o pacing, que é importantíssimo no storytelling, né? O Yu Yu Hakusho não tem esse problema. Geralmente um episódio tá contando ali a história de um capítulo ou de 2 capítulos às vezes, né? Então, isso... Mas eu vou te falar que eu concordo com o Bruno no seguinte sentido. Eu acho que isso, inclusive, para qualquer coisa, tá, gente? Quando você é mestre de uma área que é meio antagônica, né, ou meio destoa muito, acho que nem antagônica, né, só destoa muito da outra que você tá indo mexer, você
o início, e é isso que eu quis dizer, o início ele é mais difícil. Porque eu acho muito mais fácil quando você... vamos pensar como se você estivesse desenhando. É muito mais fácil você desenhar quando você tem um canvas branco limpo, né? Então, você aprendeu as tropes, o jeito de lidar com essas tropes e tal, do mangaka que já começa como shonen, ele vai ter muito mais facilidade em desenvolver aquele tema. Ele não vai ter preconcepções que às vezes ele vai querer aplicar e não vai saber aplicar direito. Porque quando você já sabe alguma coisa, você já está preso, imerso em algum outro estilo, você meio que tenta traduzir aquilo para sua nova obra, só que não fica, né? Não é a mesma coisa. Dá para ver que existe ali um conflito e tal. Só que depois que você vence essa barreira, essa experiência anterior, e aí que eu concordo com o Bruno, ela vem acrescentar. Então depois que ele venceu essa barreira, pô, eu acho que o Hakusho tem uma das melhores dinâmicas de drama e romance que eu já vi. E comédia. Você pega drama, romance e comédia de Hakusho, são fora de série. E se você pegar comédia e romance, cara, esses três elementos estavam nas obras anteriores dele. Então depois que ele aprendeu a separar, né, as duas coisas, ele aprendeu ainda como incorporar as experiências que são válidas do outro, sem descaracterizar a obra no estilo nova dele. Então, essa experiência veio como um multiplicador depois. Né? No início ela foi uma barreira, mas depois se torna um multiplicador. Eu acho que isso vale para qualquer coisa, né, na vida, tipo, experiência profissional, né, em diversas áreas, e assim por diante. Então, eu concordo plenamente, Bruno. Eu acho que dá para ver que esses elementos, né, essa experiência prévia do Togashi, ela torna, igual seu pai falou, cara, que coisa fantástica. Tem história, cara, transcende o gênero, tem história, é um shonen com uma história muito, muito mais profunda e fácil de se prender nela do que outros shonens, né, que são mais restritos ao próprio gênero. E é algo realmente sui generis e único, né, cara? E esse começo é realmente incrível, entrando já um pouco na história, se eu puder. Porque é muito interessante que começa a criar e já desenvolver muito bem a motivação do Yusuke Urameshi. É muito focado nisso, né? Desenvolver o personagem. Quem é ele? O que ele faz, o que ele faz? Quais são as suas motivações por trás disso? E eu acho é um personagem que mantém esse caráter, né? Que ele mostra no começo, do início ao fim, cara. Você vê que essa essência de Yusuke... Claro, ele é um personagem que evolui, não tô falando que ele é um personagem estagnado. Mas ele é um personagem, cara, que aquela essência dele, que pra mim é o bad boy, mauzão, só que com o coração, assim, com a essência boa, né? Não necessariamente um cara bom, porque ele comete várias coisas, tem várias atitudes que são reprováveis, né? São atitudes ruins. Ele tem um gênio muito, muito forte, muito agressivo e tal, mas ele fundamentalmente é um cara bom, né? E eu acho que essa construção do Yusuke, ela se mantém do início ao fim da obra. Olha só, a primeira cena do primeiro capítulo, do primeiro episódio, tem um menininho ali brincando com a bola de futebol na calçada ali do lado da rua, né? E aí a bola escapa, vai pro meio da rua, e esse molequinho vai correr para pegar a bola e vê um carro. Esse moleque seria atropelado. E aí o Yusuke pula na frente desse moleque, empurra ele, né? Salva, entre aspas, o menino e morre. Então já causa um impacto na narrativa aqui, pelo menos, que o protagonista começa morto, né? E nessa cena aí eu vou até trazer, tem uma inspiração direta do mangá de Capitão Tsubasa, mas acho que é ali em 1980, 79 talvez, não sei, mais ou menos nessa época que começou o mangá de Capitão Tsubasa. Por quê? O Tsubasa Ozora, né, que é o protagonista do Capitão Tsubasa, ele tem uma cena idêntica quando ele é criancinha, que ele tá ali brincando com a bola e perto da rua ele solta a mão da mãe dele
e tal, vai correr, e aí ele abraça a bola. Ele é atropelado, só que a bola amortece a queda e por isso que tem aquela toda a relação dele sempre considerar que a bola é amiga dele. E aqui é engraçado, porque a Botan, ela fala assim, o Yusuke fala assim, pô, pelo menos eu salvei a criança. Fala assim, mas isso aí foi inútil, porque a bola ia amortecer o impacto e a criança não ia morrer, né? Então você morreu de trouxa, seu otário, né? Então assim... Isso é onde? No mangá? Em qual tradução? Porque eu tenho a impressão de que eu não vi isso, que engraçado. No episódio, Não, acho que essa fala questão, também. essa questão da bola amortecer não fala, não. No episódio Pois é. ele fala só que, assim, ele tá morto, né? Ele tá lá como espírito, aí chega Botan e fala, então, você morreu e tal, fazendo uma ação boa. E eles levam ele pra ver o menininho no hospital, ela leva ele, né, pra ver o menininho no hospital. Ela fala, então, eu tenho uma coisa pra te contar. Ele fica aliviado, que o menino tá bem, fala, eu tenho uma coisa pra te contar. Na verdade, o menininho, a gente não tem espaço pra você no mundo espiritual, porque não estava programado pra você morrer. O menininho, na verdade, ele ia sofrer um acidente e não ia acontecer. Milagrosamente, é isso que ela fala, ele vai sair ileso. Ele não fala por quê, fala só que é milagrosamente. Aí ela fala, aqui é o melhor da regionalização. Aí ali, o quê? Ele tem espaço pra você, porque nem Deus imaginou que você ia dar sua vida pra salvar uma criança. Cara, essa parte é fantástica. Exatamente, porque... Dá aquela zoada, fala, velho, E aquela assim, né? É porque não é verdade, né? É porque porque assim, todo mundo já tava imaginando também, quando o Yusuke morresse, ele ia pro inferno, porque olha só a descrição até dei uma lida nos primeiros capítulos aqui pra gente gravar o podcast. No segundo capítulo, tem uma descrição do Yusuke Urameshi falando assim, relembrando quem é o nosso protagonista. Fala assim, delinquente juvenil de 14 anos... Delinquente puro. Que morreu ao salvar o menino de ser atropelado. Devido a essa ação inesperada, entre parênteses, inútil e estúpida, o mundo espiritual concedeu uma chance para que ele voltasse à vida, né? No anime, ela vira e fala pra ele que não tem espaço pra ele nem no céu, nem no inferno. Assim. Não tem pra onde te mandar, brother. Ninguém esperava, nem Deus esperava que você ia dar sua vida. Você ia pro inferno, mas você fez essa boa ação aí, ficamos sem saber, né? E aí tem esse negócio. E olha só que curioso, porque aí, esse primeiro arco, que é o arco da ressurreição, que o Koema, né, que é o filho do Senhor Emadaio, você já assistiu Dragon Ball, também tem essa figura folclórica do budismo japonês. Imagino que seja, exatamente, deve ser uma coisa japonesa, né, coisa cultural. Esses termos, Ema, Koema. Que é o julgador das almas depois que elas vão para outro mundo, né? E o Koema, na verdade, ele tem até o Júnior no chapeuzinho dele, ele é o filho do Senhor Emadaio, né? E olha como que o Yusuke, cara, ele é um delinquente mesmo. Quando eles estão indo, pelo menos no anime, né, eles estão indo lá pro mundo espiritual, a Botan leva ele, e na hora que eles estão lá na porta, ela fala com ele, né, que eles estão indo pra ver o Ema. Eles não falam do Koema, falam que estão indo ver o Rei Ema. Isso. E aí ele já tá imaginando aquele demonão, e aí ele, enquanto a Botan toca o interfone lá pra poder abrirem a porta pra ele e tal... Ele já tá planejando um jeito de dar uma surra no Sr. Ema. Tipo assim, você vai me mandar pro inferno, mas antes eu vou te dar uma surra. Isso. Você vê com quem que você tá mexendo. Esse era o nível do Yusuke, entendeu? O cara ele resolvia tudo dele na porrada. Ele era o cara que ia bater nos outros. Sabe? O bully, ele era bully assim, ao extremo. Ele fazia bullying com os outros, sacou? Assim, o que eles mostram, logo depois dessa cena que o Yusuke morre, eles... tem um flashback que mostra ali um pouquinho da vida do Yusuke, né? Que ele era esse delinquente mesmo, brigava com todo mundo e ele era o cara mais temido, assim, por todas as escolas, porque ele dava porrada em todo mundo, né? Diziam que a menina lá, uma menina que a Keiko conversa com ela quando ela vai lá dar uma bronca no Yusuke, que tem a Keiko, né? Também aparece aí, a Keiko é o par romântico do Yusuke, pra quem não viu a obra. Né? Ela é uma menina, né? Uma garota que é amiga do Yusuke desde que ele era criança, né? Os dois eram crianças. E ela não leva desaforo para casa. Ela entende a essência do Yusuke e trata ele como se fosse um
um moleque mesmo, tipo assim, ô moleque, você não vai lá estudar, não. Ela dá lição de moral nele, dá tapa na cara dele, mas é o par romântico dele. E aí, na hora que ela desce de dar o sermão no Yusuke, ele tava cabulando a aula, né, no telhado da escola, umas amigas dela falam, Keiko, mas é perigoso, ele é perigoso. Ela, ih, que perigoso. Aí fala, dizem que ele tava juntando uma gangue de mais de 1000 membros, tipo assim, como se ele fosse um criminoso, daí acusa, fraga. Tipo assim, ele é tão perigoso que a acusa já tá querendo chamar um menino de 14 anos pra integrar os santos dele. Aí ela fala, ih, o Yusuke juntar 1000, o Yusuke não junta nem 3. Ele não tem nenhum amigo. Tem amigo. Muito bom. Você não viu que ele salvou o Capitão Tsubasa ali, não, pô? Não, e ainda não, mas isso é antes, né? Isso é tipo um flashback. Não, e ainda tem tem uma censura no anime, porque naquela parte que ele tá matando aula, no mangá ele tá fumando. Então o Yusuke era fumante. Tá, sem dúvida. Ele jogava pachinko, né? Ficava apostando coisa, né? Saía brigando com todo mundo, metia porrada em todo mundo ali, né? Então ele era esse cara briguento. Mas uma coisa que eu achei interessante que você falou antes, Fossa, é que apesar de ele ser essa pessoa bruta, né? Na forma de agir, há vários vícios ali do Yusuke, mas eu não acho que ele se modifica. Não modifica o caráter dele ao longo da obra. Na verdade, desde o início, ele já é sujeito homem. Apesar de ele ser um delinquente, né? Ele é um delinquente mesmo, mas desde o início você vê que quando a coisa aperta, quando acontece algo com alguém em volta dele, é aquele cara que mostra caráter, né? E isso que é mais cativante no Yusuke, né? Não importa. Eu acho que mais pra frente, quando a gente for falar, né, principalmente do Torneio das Trevas, você vê o caráter dele, principalmente em relação a Genkai, né, cara? Sim. E eu acho que existe uma mudança no Yusuke, igual eu falei, ele é um personagem que evolui sim. Mas eu concordo com você que a essência do caráter dele se mantém a mesma do início ao fim. Ele pode mudar um pouco na forma, né? Vou falar uma coisa, que assim, primeiro que se explica um pouco esse caráter dele também pela uma coisa interessante, que é a família disfuncional que ele tem, né? Porque a mãe dele é extremamente complicada e sequer explica quem que é o pai, né? Pois é, no mangá fala que a mãe dele teve o Yusuke com 14 anos, então o Yusuke ele tem 14 anos nisso, mas a mãe dele tem 28, né? Então, quando ele morre, a Botan fala o Yusuke ele fala assim pra Botan, né? Porque reconhece ali a Botan é uma Shinigami, né? Ela leva as almas pro uma Shinigami! É um ceifador, né? Ela é a pessoa que faz a travessia né, o barqueiro na mitologia grega. Ela é a pessoa que faz a transição da alma do mundo dos vivos pro mundo dos mortos, né? Ela não tem exatamente a figura do ceifador, porque ela não vem encerrar a vida, ela vem só conduzir essa alma para o outro mundo, né? É uma figura mais oriental, né? Mas sim tem um parênteses nesse caso. Só uma coisa, mas sim tem a influência do barqueiro grego, porque ela tem esse remo que ela voa, né? Então assim, tem uma relação ali com rio Styx da mitologia grega, mas lá no budismo... Mas eles falam, tem um outro rio, também, né? Isso, tem. Quando ela rio das três travessias, quando ela tá levando o Yusuke pra conhecer o Sr. Ema, né, pra poder falar dessa questão, eles sobrevoam, né, tem um rio enorme com 2 cordilheiras de montanhas em volta, e o Yusuke menciona, fala, esse é o rio do outro mundo, né, que você falou o nome aí, ela fala, esse mesmo. Isso. Mas o que você ia dizer, Bruno? Pois é, eu ia comentar exatamente isso, que é uma coisa, exatamente como é retratado esse mundo dos demônios, né? Esse mundo espiritual, que eu acho que é muito interessante, porque inicialmente, pelo menos isso partindo de mim, a referência que eu estava fazendo que o mundo espiritual era tipo que o inferno, né? O mundo dos demônios, e não é, cara. Não. O mundo espiritual retratado no anime é muito diferente dessas referências que a gente tem. Ele é mais... Os demônios, eles são mais brincalhões. Não, mas não é demônio aquilo. Aquilo lá, que lá são os ajudantes do Sr. Emadaio, que são os Onis, que eles podem ser os Onis azuis e vermelhos. Eu não tava falando deles, não. Eu tô falando do mundo dos demônios mesmo, que tem. Os próprios demônios, quando eles aparecem, eles são malvados, mas se você fosse pegar algo
demoníaco de fato, comparar, por exemplo, com Berserk, você pode Não, mas pera lá, né? Pode. Mas é porque é uma obra shonen, uma obra adolescente, enquanto Berserk é uma obra adulta, né? Não, tem uns Exatamente bichos isso que eu tô cabulosos, falando. tem umas coisas cabulosas no Makai de Yu Yu Hakusho. Eu também acho, eu tô com o Então. Vitor. Eu acho que os demônios deixa eu são terminar de falar. são demoníacos, sim, tem muitos que são, tipo assim, verdadeiros demônios mesmo, no sentido mais literal da palavra, mas nesse início, inclusive, a gente não vê nenhum, né? Nesse primeiro arco, a gente só conhece os Onis, que o Vitor mencionou aí, e os outros funcionários do mundo espiritual, não tem nenhum demônio. E os espíritos das pessoas, né, que aparecem bastante. Isso. Mas o que você ia falar, Bruno? Não, eu tava comentando o seguinte, como é retratado os demônios, né, os espíritos no Yu Yu Hakusho, é diferente, ele é mais infantil, de uma maneira geral. E é porque eu acho que eu vou dar spoiler se eu falar. Eu não queria dar spoiler, mas assim, o que eu posso falar é que a gente já estava falando da evolução do Togashi, que existe uma evolução na história e ela vai ficando cada vez mais negra. Cada vez mais negra. Sim. Existe uma evolução, e principalmente, quer dizer, olha só, a Botan, que era para ser uma ceifadora, é uma menininha bonitinha, né, engraçadinha. O Sr. Koema, que era para ser o deus do mundo espiritual, é um bebezinho colorido, né? E os próprios demônios que aparecem, é porque existe uma separação entre o mundo espiritual e o mundo dos demônios de fato, né? E os demônios que aparecem, claro, eles são malvados, não estou discutindo disso. Mas existem níveis e níveis do quanto um demônio pode ser representado de maneira maligna. Porque se fosse mais pesado mesmo, seria uma outra história, o Yu Yu Hakusho. Isso seria, assim, bem diferente. Então existe um tipo de representação que é, assim, pro público, de fato, do shonen, né? Que são pessoas mais adolescentes. Porque se fosse pular para outro tipo de obra... vamos supor assim, que fosse fazer um Yu Yu Hakusho proibido para menores... teria uma outra representação, esses personagens. Mas assim, eu acho que é mais pela parte lúdica aí que o Rossi, você mesmo falou da parte da comédia. Você vê, o próprio Yusuke, ele era pra ser o que é um delinquente na vida real e o que é um delinquente em Yu Yu Hakusho. É porque tem a parte cômica, mas tem coisas muito pesadas em Yu Yu Hakusho sim, e até o final desse episódio nós chegaremos a essa conclusão. Mas assim, o que eu ia falar sobre esse mundo espiritual que é o Reikai, né? O Reikai é o que tem em Yu Yu Hakusho, a cosmologia são 3 mundos. Tem o Reikai, que é o mundo espiritual, onde que tá lá o Senhor Emadayo, os ajudantes deles, que são esses Onis, né? Vermelhos e azuis. Tem essas Shinigamis, faz essa função da Botan. E lá é para onde que são conduzidas as almas dos humanos, pelo menos, para serem julgados. Acho que também yokais podem ser presos lá, né? Os que são presos podem ficar em celas lá. Tem o Ningenkai, que é o mundo dos humanos, e tem o Makai, que é o mundo dos yokais, né? Então, assim, esse Reikai, ele é muito inspirado nos folclores budistas japoneses, principalmente. Eu não sei se os folclores budistas chineses também tem esse mesmo tipo de simbologia, talvez tenham coisas próximas, mas eu realmente não sei. Mas se você observar em Dragon Ball, aquele mundo ali do caminho da serpente, ali tem muitas semelhanças com esse mundo de Yu Yu Hakusho, né? E isso não é que o Yu Yu Hakusho tá copiando, talvez possa até ter tido uma inspiração, porque o Togashi, querendo ou não, ele é uma pessoa influenciada pela era pós-Dragon Ball. Só que ele não é um plágio nem nada disso, porque tudo isso são simbologias que estão no folclore japonês, né?
A bio do Togashi fala que, assim, ele, na verdade, a inspiração dele para a temática de Yu Hakusho é que ele era muito fã, ele era muito interessado em ocultismo e em filme de terror. E ele usou isso meio como a base para poder fazer o universo de Yu Hakusho, entendeu? A história, o tipo de história que ele queria contar. No início, principalmente, né? É claro que no anime, vários desses casos, porque o Yusuke morreu, mas ele é dada a ele essa chance de ressurreição. Mas nesse tempo, ele vai ter que se mostrar merecedor disso. Então tem uma noção kármica nesse início aí. Sem dúvida. Nesse primeiro arco. Então ele tem que provar com ações, ajudando várias pessoas ali que estão tendo problemas. Só mais pro final que os problemas desse arco que vão tendo relação direta com o Yusuke ou com pessoas próximas a ele, igual o Kuwabara e a Kei. E eu acho fantástico que você já pode ver pra quem... eu acho principalmente porque nós estamos fazendo episódio, na verdade, o Hakusho. Eu acho que 90% das pessoas que vão nos ouvir, né, já assistiram a obra ou já leram. Eu acho que se você pegar... Então, assim... O Bruno falou que tava com medo de spoiler, eu acho que não tem tanto problema, assim, não. Né? E eu acho porque que... senão a gente não vai... porque senão a gente não vai discutir a primeira arco, vai discutir tudo. Sim, mas eu digo assim, eu acho que tem umas coisas que vale a pena... É legal, talvez eu traga também quando discutirmos, porque eu imagino que nós vamos gravar daqui a muito tempo ainda esse episódio, mas, cara, quando você pega esse teste do Yusuke e tal, e você lembra, você que já assistiu a obra, você que já leu a obra, lembra do porquê, tipo assim, o que o Koema queria quando ele deu essa oportunidade pro Yusuke, porque não foi à toa, e não foi a esmo que ele escolheu uma pessoa como o Yusuke para virar detetive sobrenatural, é que você vê a profundidade. E, cara, não sei se o Togashi já tinha isso em mente, mas tem chance dele já sacar que ele já, tipo assim, já ter pensado no porquê quando ele fez a primeira vez. Não sei. Eu tô falando só que é uma possibilidade dele já ter. Porque se você parar pra pensar, né, que ele queria um detetive que não fosse um paladino da justiça, ele queria um cara, né, que já fosse meio que dúbio ali, pra não ser uma pessoa muito fervorosa, que tivesse que quando quebrasse, quando tivesse contato com a realidade maligna do mundo, ela se quebrasse, como aconteceu com o predecessor dele, você tem ali, mas ao mesmo tempo o Koema tinha que testar se o Yusuke era um cara que era, igual a gente estava falando ali no começo, que ele era o quê? Intrinsecamente bom. Porque, querendo ou não, tudo bem, ele precisa de um cara que não seja, que opere mais, tenha mais malícia, que seja um cara um pouco mais... não tenha um queixo tanto de vidro, assim, em relação à moralidade, etc. Mas ele tem que ser um cara intrinsecamente bom. Porque se ele não for um cara intrinsecamente bom, aí você corre outro risco, que é ele usar os poderes, etc., pro outro lado. Então ele tinha que ter essa certeza. Né? E aí que eu acho que esse teste do ovo, né, que é dado pra ele, um ovo de galinha pra ele segurar, que, de acordo com o Koema, né, ali nasceria um monstro que ou o devoraria se ele fosse uma pessoa essencialmente má, ou um ser para ajudar ele, né, caso ele fosse um ser bom, o quanto que aquilo ali era importante pro Koema sacar, né, e as avaliações que ele passa, né, para poder permitir ele a ressurgir. Eu não tenho fundamentos, assim, não vi explicando isso em nenhum lugar, mas pela minha observação de como que acontece esse primeiro arco e alguns outros detalhes, eu tenho a impressão de que o Togashi não imaginou que o Hakusho se tornaria o que ele se tornou, né? Após. Porque, olha só que interessante. Nós já vimos ali no nosso episódio de Cavaleiros, se você não assistiu, vai lá, que já tem 3 episódios fantásticos, né? Mas nós já vimos que nessa fase aí, década de 80 até início dos anos 90, os mangás japoneses se inspiravam muito em filmes americanos que faziam sucesso. Então, tipo assim, olha só que curiosidade, olha só que curioso. Em 1990 saiu nos cinemas
o filme que reprisou inúmeras vezes aí na tela quente, que era Ghost do Outro Lado da Vida. E Yu Yu Hakusho, ele sai no final de 1990, né? Uma coincidência, talvez possa ter sido inspirado. O nome do Yusuke Urameshi, Yusuke significa ajudante espiritual e Urameshi significa briguento, né? Pode significar briguento, furioso, vingativo. Então, dá pra ver que o Yusuke, o nome dele tá coerente ali com o tipo de personagem dele, principalmente essa parte de ajudante espiritual, porque tá mostrando ajudante fantasma, né? Então, eu acho que talvez fosse programado para terminar no final desse arco, né? E Yu Yu Hakusho, o nome, significa Memórias de um Fantasma Errante. Então, assim, depois que o Yusuke reencarna, toda essa parte do ajudante espiritual, ajudante fantasma, isso vira uma página e o mangá e o anime se transformam em outra coisa. Claro que acrescenta muito esse primeiro arco pro que vem a seguir, mas vocês não acham curioso assim que tinha tudo tava tanto tematicamente certinho ali, de acordo com os eventos que acontecem nesse primeiro arco? Eu acho que principalmente essa questão do que você falou tem muito a ver com o que eu tinha falado. Eu não vejo. Eu acho que é o seguinte, ele desenhou esse primeiro arco, e eu concordo com você que a maior chance seja isso mesmo. E aí a genialidade está nele de amarrar isso depois, né? E não fazer previamente. Mas eu acho que o início do mangá, porque ele estava fazendo um mangá shonen desde o começo, mas ele estava fazendo um mangá shonen errado. Porque no começo não tem nada. Esse primeiro arco, pra mim, não tem nada de shonen nele. Ele é um mangá de comédia. De comédia e drama, né? Romântico e etc. Mas eu acho ele não que tem nada de shonen. Eu acho que não tem uma briga decente, não tem superpoder direito. Mas isso vai começar a existir depois que ele reencarna. Mas e porque ele ressuscita. O gênero shonen não necessariamente precisa ser de briga. É claro que a grande maioria é de briga porque é o que geralmente jovens adolescentes querem ver, em sua grande maioria, histórias de luta. Mas eu acho que é um shonen. Por quê? Porque é uma comédia feita para meninos. Porque tem lá as piadinhas mais pesadas do Yusuke. Tem a parte mostrando o caráter do Kuwabara, e o Kuwabara principalmente é o que mais mostra caráter ali, embora o Yusuke também, né? E tem algumas piadinhas eróticas ali também, né? Eu acho que se fosse um outro gênero, né, ele seria feito de outra forma, mas só a minha visão. Eu acho que já era um shonen, mas não era um shonen tradicional de luta, né? Eu não sei, porque nem só luta, você pega, mesmo os de esportes, quando você pega, é diferente a pegada. O Yu Yu Hakusho, ele não parece uma obra que deveria estar figurando na Shonen Jump no começo. Ele se torna isso depois, ao meu ver. Só para mim, inclusive, igual eu falei, o salto é muito grande. Né? E igual eu falei, o próprio Togashi falou isso, né? Que ele, no começo, ele tomou umas dicas, tipo assim, você tá fazendo muito comédia, você tem que direcionar mais pra, né? Por esse lado aqui. E aí, depois, ele mudou o foco. Mas assim, cara, e aí eu concordo com você, eu acho que a maior probabilidade é que no início ele não tinha noção ainda de onde ia parar. Agora, então que gênio ao amarrar do jeito que ele amarrou, porque pra mim ficou perfeito, dá pra ver perfeitamente ali, se você pega a motivação final do Koema, que você descobre lá na frente, e o jeito que o Koema age no começo, cara, que amarrada genial, velho. Não teve que fazer nenhum retcon, você tá entendendo? Foi... É muito espelhado, é muito bem feito. Não, o Togashi certamente é um dos mangakás mais geniais, e eu acho que ele tá mais nesse lado. O Toriyama também era assim, que ele não pensava no que vinha pela frente, ele ia fazendo o que tava ali próximo e ia amarrando, né? E amarrando. Eu acho que o Togashi era mais nessa pegada mesmo. Qual que é a sua opinião sobre isso, Bruno? Cara, se eu fosse chutar,
Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, né? Realmente, ele foi... É porque não tem nenhuma prova disso, mas ele foi desenvolvendo enquanto ele fazia o mangá, porque realmente a toada que tinha no começo do anime não era essa, cara. Ele muda muito, tanto é que uma das coisas que eu tive a sensação é que mais pro final vai começando a se transformar bem em Dragon Ball Z mesmo, estilo de desenho animado. O que, inclusive, eu acho mais interessante no começo. Eu acho que essa amálgama que ele tinha, de misturar, né, gêneros, eu achava muito mais interessante a pegada do anime. Dava mais profundidade. Depois fica muito mais pro lado das artes marciais. Apesar de eu ver também que existe uma transformação no anime, uma coisa mais pesada e mais cruel e mais maligna. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ter que concordar que é genial, cara. Não fica forçado a transformação que ele faz. Nem desconexo, Você vê né? que não fica desconexo, é bem fluido, é bem feito, né, cara? Então, por mais que ele tenha talvez feito depois, os encaixes e as amarrações são excelentes, cara. São muito bem feitos. Sim. E vou passar aqui rapidamente só cada capítulo desse primeiro arco, cada um deles, ele é focado por algum problema que tá acontecendo com pessoas ali e que o Yusuke, acompanhado da Botan ali do lado dele, né, que vai dando dicas. Tá achando que o é louro, só? O Yusuke, ele tenta impactar nesses problemas, nas histórias de pessoas anônimas ali, quase que anônimas, a trama principal, que estão tendo alguns problemas ali espirituais, geralmente, né? E ele tenta dar uma ajuda, né? Até para ir fazendo o filme dele com o Koima, né? Mas só lembrando, pessoal, só acho que faltou, né? Porque a gente divagou aqui, né? Gostosamente divagamos. Foi uma coisa muito gostosa essa divagação. Mas assim, só para o pessoal que está escutando não ficar perdido, o Yusuke então chega lá no mundo espiritual, né? Ele conhece o Koema em vez do Rei Ema. O Rei Ema, que é o pai do Koema, né, não estaria presente. O Koema menciona que ele estaria viajando, alguma coisa assim. Ou seja, estaria em missão em outro lugar. E, inclusive, o Yusuke não leva a sério o Koema no começo, né? Porque, igual o Bruno falou, é um neném com uma chupeta e um chapéu escrito Júnior. Ele vira, esse pintor de rodapé, mergulhador de aquário, e o tempo inteiro zoa. Ele não leva a sério o Koema, mas o Koema coloca o medo nele, falando, olha, mas você quer ressuscitar ou não? E no começo, inclusive, o Yusuke não quer, tá? O Yusuke não quer ressuscitar no começo, ele se nega, ele fala, não, eu tô bem aqui como fantasma, a minha mãe vai estar melhor sem mim e tal, mas quando ele vê o velório dele, né, com as pessoas que, a mãe dele desolada, o menininho que vem ver ele, o professor, né, porque tinham 3 professores, 2 muito mau caráter e um professor de verdade chorando, tipo assim, que ele não tinha vontade. Pô, eu achei isso muito, muito pesado. Que eu falo, o cara escreve drama, né? O professor se ajoelha e fala, eu sei que o que você... Eu ouvi dizer que você morreu salvando um menino. Uhum. E por algum motivo eu não tenho vontade de te parabenizar pela sua atitude. Tipo assim, mostrando tanto que ele tava triste. O Coabra, desolado. Tipo assim, vem brigar comigo de novo, você fugiu. A Keiko também, né? E aí vendo o tanto que ele era importante, que ele se julgava só um espinho na sociedade, né? Um detrimento, ele vê o tanto que ele era importante positivamente para a vida de várias pessoas, ele topa fazer esse teste da ressurreição, e aí que o Koema dá esse ovo só pra ele. Só um parênteses aí do que você estava falando nessa parte, que eu acho que é muito importante destacar, que é o seguinte, eu acho que o Yu Yu Hakusho, ele aborda num shounen, né, tanto no início, que é um shounen alternativo, quanto depois, ele consegue abordar de forma que vai dar leveza a pegar direto no assunto, coisas, dilemas modernos. Então, o que eu tô querendo dizer com esses dilemas modernos? Hoje, essa vida urbana, corrida, e com todas as dificuldades que isso geram, né? Você vê, por exemplo, a mãe do Yusuke, uma mãe solteira ali, que teve o Yusuke muito novo. Às vezes as pessoas não conseguem ver o propósito da vida, né? Então o Yusuke, ele falava para botar, pode me levar, minha mãe é jovem ainda, tem 28 anos, pelo menos se eu for embora ela ainda vai ter mais chance de encontrar um
um outro homem, poder casar, né? E ali, nesse momento que mostra todo mundo, a Keiko chorando, o professor dele também mostrando respeito, a mãe dele também desolada ali com a perda dele, e até o garotinho que ele salvou, que vai lá com a mãe dele prestar homenagem ao Yusuke, né? São cenas bem emocionantes e que mostra que apesar de toda essa confusão da vida moderna, urbana principalmente, né? A vida ainda tem um sentido e um propósito, sentidos e propósitos maravilhosos. E o Togashi, ele trabalha isso com maestria, porque ele usa a comédia com leveza, depois ele traz um drama que você não imagina. Ele, de uma hora, ele tempera com a comédia e já joga no drama que te pega assim no coração mesmo. Então, assim, essa sutileza que ele vai trabalhando é fenomenal o jeito que ele trabalha isso em Yu Yu Hakusho. Vocês não acham, não? Eu acho cara, perfeitamente. Pode falar, Bruno. Assim, se você parar pra ver, bicho, tipo assim, os 2 ou 3 primeiros episódios são essa história. Olha a profundidade da história, cara. Olha o tanto de história que ele consegue condensar. É o quê? 40 minutos de história. Ele conta a profundidade do entorno da família do Yusuke Urameshi. Ele mostra já quem são os personagens que estão ali à volta, o peso, né, das motivações dele. E essa coisa assim bem poética, igual você falou, né, Vitor? Do motivo da vida, tipo, ele tipo, dane-se, por que eu tô vivendo? Por que eu tô sequer vivo? Pode me matar aí, eu não quero nem saber, né? E aí vem com esse peso, né, das pessoas, ele começa a ver as pessoas chorando, né, as pessoas que se importam com ele, porque por mais que ele seja um rebelde, tem quem acredite nele, por mais que ele seja alguém que pareça ser um mal para a sociedade, tem quem se importe, quem tem que estar torcendo por ele, quem tem acredite nele. Isso é muito, muito poderoso, cara. Muito. E agora também eu vou jogar uma coisa aqui para vocês, que é uma coisa que eu acho muito engraçada dessa cena, porque essa cena é sensacional, mas tem uma coisa que me chamou muito a atenção, não sei se vocês perceberam, que é uma tese que eu tenho pro restante, inclusive, do desenho animado inteiro, que por sinal se junta à música de entrada desse anime, que é uma das aberturas mais sensacionais que eu já escutei. Corre pra cidade grande. Exatamente, mas antes de chegar lá, eu queria comentar isso. Eu tenho uma tese de que o par romântico do Yusuke Urameshi, na verdade, não é a Keiko. É o Kuwabara, cara. Não, vem com essa ideia de bromance, não. Meu Deus. Tá me estranhando, cara? O Yusuke fala uma hora pra botar isso, tá me estranhando. Olha, gente, a cada hora de gravação que passa, a gente fica mais perto da meia-noite. E o poder do Bruno, velho, entendeu? O efeito que vai tendo sobre o Bruno. Só um detalhe, porque na verdade tá tarde aí no Brasil, aqui são 4 horas de diferença, tá mais cedo. Mas você é brasileiro, tô achando que é a lua brasileira que faz o efeito no você, velho. Não é possível. Pode ser. Que loucura é essa, Bruno? Cara, é uma das histórias de amor mais bem contadas de Shonen. É entre Keiko e Yusuke. E você fala que é Kuwabara, velho. Não, tá de zoeira com a minha cara, velho. Não, e você vê o cuidado da Keiko com o Yusuke, porra, no né? próprio teste da ressurreição, né? Que já que a gente. Pra continuar. Que ele faz a Keiko, né? Conta pra Keiko no sonho que ela. Cara, que ela tem que beijar ele. O tanto que a Keiko é preocupada com o corpo dele. Cara, assim, é um par, assim. Já estavam destinados a se casar desde o primeiro episódio. Mas eu tenho alguns pontos pra poder falar. Conta a sua versão aí. Porque vocês... deixa eu fazer minha fanfic aqui, pô. Isso. Mas a sua fanfic, cara, me ofende. É pra ofender mesmo, eu não tô nem aí. Babaca, velho. O cara me ofende com essa fanfic dele, velho. Olha só, mas quando você assistir, reassiste com esses olhos depois, porque é muito engraçado. Não, velho, você tá louco, não. Ah, meu Deus, mas o Rossi, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, o Rossi, gente, não pode... deixa eu contar, porque é o seguinte, quando eles chegam no velório, o Yusuke fica assistindo cada uma das pessoas indo lá. Aparece a mãe,
ele fica observando, para com esse drama, isso aqui. Quando a Keiko chega e começa a chorar, sabe o que ele fala? Pode notar que ele fala exatamente isso. Esse chororô aí, para de drama. Para com esse drama aí, não sei o quê. Porque eu acho que a única pessoa que ele esperava que ia ficar triste era a Keiko. Eu acho que a única pessoa que ele esperava que ia ficar triste. Porque ele sabia o tanto que a Keiko se importava com nessa ele, parte tem uma seção que ela é cortada do mangá, que eu acho até importante, que é o seguinte. Mostra um flashback de quando o Yusuke e a Keiko eram mais novos, e aí acho que teve uma brincadeira que a Keiko fez que empurrou ele no rio. E aí o Yusuke... Isso no anime é mostrado mais tarde, no Torneio das Trevas, quando eles estão fazendo alguns flashbacks, né, da Keiko, enquanto ela cuida do Yusuke desmaiado lá, sim. Aí mostra esse flashback. Eu não sei se é nesse momento ou quando o Toguro tá pra matar todo mundo, e aí ela meio que quer ir embora, ela fica assim, vamos embora pra casa, Yusuke, que é a frase que ela falou pra ele quando teve esse incidente do rio. Mas o que acontece nessa parte? O Yusuke ficou com febre, e aí a Keiko, criancinha ainda, ia todo dia na casa do Yusuke pra ajudar a mãe dele a cuidar do Yusuke, ficava com um rosto de tristeza, né, um semblante de tristeza. E aí o Yusuke, ele vendo a Keiko daquele jeito, ele fala assim, eu não gosto de ver ela com essa cara. Então ele até levanta, ainda tava com febre, mas falou, eu vou pra escola. Minha mãe dele fala assim, mas você tá maluco, menino? Você várias vezes inventa doença pra matar aula e agora você tá indo na escola doente? Eu falo assim, não, é porque eu não quero ver a Keiko com esse semblante, né? E aí, que é o fator determinante ali pra ele escolher fazer o teste com a Botan, que ele vê o rosto da Keiko e fala assim, eu não quero ver ela com esse rosto mais, então eu vou ressuscitar pra ela não ficar mais chorando, né? Mas... Eu acho que o Kuwabara... Blá, 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 vocês já falaram muita bobagem, agora eu vou contar o que eu tava contando. Vai lá. Que é o seguinte, na cena que ele tá observando o pessoal do velório chegar, ele observa a Keiko chorando e ele fala, para de chorar e para de drama aí, moça. Para de drama. Aí vem todo mundo, vem o professor, quem move ele, a musiquinha começa a tocar no anime mesmo, e ele move, fica em silêncio quando o Kuwabara chega. Não. Quando o Kuwabara chega e começa a musiquinha gritar, já tava tocando quando o Takamura falou o que ele falou, que eu já mencionei ali atrás. Você não vem com essa não, Bruno. Você tá tentando criar uma fanfic baseada em fatos falsos que você criou na sua cabeça. não é o fato Loucura, falso, loucura. É o que muda mesmo o coraçãozinho do Urameshi. Não. Quando ele vê o Kuwabara e aí ele fica em silêncio e move o coração dele. E isso Ouvinte, acontece comenta aí. uma vez. O Bruno, em escala de E a S+, o Bruno tá louco em qual grau? Vocês podem colocar aí nos comentários, tá? A gente vai levar... Eu acho que eu estou sendo tiranizado, não estão me deixando contar as histórias que eu gostaria de contar aqui. A sua fanfic me ofende, já falei. Não gostaria. Ó, cara feia pra mim é fome. E é o seguinte, eu só tô contando que assim, a minha tese é de que o Kuwabara move o coraçãozinho. E eu vou dizer outra coisa. A Keiko, pelo amor de Deus, garota, sai desse relacionamento tóxico, mulher. Você não reparou, não? Esse cara só traz problema pra você. O cara tá lá, olha só. Olha só. Ela vai lá, briga com ele e fala, Yusuke, você tem que voltar pra escola. Sabe qual que é a resposta dele? Ele vai lá, pega nos peitos dela, dá um tapa na bunda e fala, cala a boca, mulher. Não, ele levanta, sai e fala, é branquinho, hein? Tá meio sujinha, mas... E aí ele apanha, entendeu? Dá um tapa na bunda e fica por isso mesmo. Porque ele já é a namorada dele, velho. Você faz isso com a mulher randômica? Você não faz, né? Então, assim... Você faz com a namorada também, né? Você fica vendo a calcinha e tal, dá tapa na bunda e fala...
Olha só, É com quem você ela pode, né? Se tem alguém que você tem intimidade pra fazer uma brincadeira dessa que ele faz e toma um puta tapa, é com a sua namoradinha, né? Você vai me desculpar. Pois é. Ó, o Mas Bruno, escuta, o Bruno tá tentando aí Ele minar a relação de Tá Yusuke chamando Keiko, o não tem de nada meu a ver. louro. Não. Tá doido aí, velho. É o... Ah, vocês estão com muito amor com esses personagens, pô. Tá. E eu vou te falar Olha o só, seguinte, a Keiko, eu ela amo pra sofre na caralho mão os do personagens. Ramesh, ela sofre Nossa. na mão do Ramesh, Sofre o caralho. e ela só entra em problema por causa dele. Ela sofre, fica Ah. torcendo pelo bem dele, fica chorando. Não. Tudo que acontece, sabe o que ela Ô, ganha? brother, vamos Sabe lembrar o que ela ele ganha? salvou o mundo, né? Sabe Vamos o só que lembrar ela isso, ganha? que ele salvou o mundo. Vamos só lembrar que ele Sabe o que salvou o mundo, ela- Bruno. Só isso. Ou você esqueceu Sabe que se o não que fosse ela por ganha? ele, se não fosse por ele, o mundo dela ia ser literalmente uma extensão do Macai, Sabe o que ele Ah. ganha? Sabe o que ela ganha? o direito de Demônio viver. perseguindo ela. Demônio perseguindo ela. Ó, Né? aham. E você acha que isso ajuda ou atrapalha o Uramesh pra salvar o mundo? Ô, Bruno, deixa eu te contar, o que Não teria atrapalha. acontecido quando a gente for fazer o próximo programa que vai contemplar o arco das 4 bestas, o que você acha que teria acontecido se o Yusuke não tivesse lá? É, não. Você acha Você que ia ter teria- rolado? O que você acha que teria acontecido se a Keiko não fosse um objeto de fraqueza que o Vou te contar o que aconteceria. Suzaku usa. O Vou te Suzaku contar. usa como e percebe, olha só, Vou te olha do contar. ponto de vista da Keiko. O Yusuke teria Ela é morrido no perseguida. arco do Suzaku se não tivesse a Keiko. Isso que ia ter acontecido. Vou te contar o que aconteceria, Bruno. Entendi. Vou te contar o que aconteceria aqui. Porque aí o Yusuke aceita essas quests aí pra ser revivido, né? E tem vários ali, vários que se apareceram só no mangá. Então tem lá o primeiro que é o menino e o cachorro. Um menino que fica sentimental porque o cachorro se foi. E o Yusuke ajuda ele a superar isso. Depois tem... Peraí, nós pulamos mais uma vez. Deixa eu só mais lembrando. Eu vou pessoal. chegar. Ele chega. Não, mas a base é o seguinte: apesar dele ter feito a hora do Koema, o Koema fala, então você vai ter que fazer esses testes. Qual que é o teste? Ele dá um ovo pro Yusuke e fala: esse ovo vai se alimentar do seu coração, da energia que você emana. Se for uma energia positiva, se você fizer coisas boas, se você for uma pessoa boa e demonstrar isso através das suas ações e escolhas, vai nascer um monstro bom. Se você emanar qualquer tipo de energia negativa, se só emanar energia egoísta, energia de ódio, vai nascer um monstro e vai devorar sua alma e aí acabou. Você não só não vai se ressuscitar, como você vai deixar de existir, Isso. tá? Então, e aí vem esses testes que o Vitor vai comentar aí, que são os testes que ele vai fazer para emanar essa energia, para mostrar o caráter real dele, para ver se ele Exatamente. merece ou não ressuscitar. Exatamente. Tem a primeira lá, um menino que fica sentimental porque o cachorro se foi. Na verdade, com o sofrimento que ele tem pelo cachorro, o cachorro viraria um fantasma, não conseguiria ir pro céu. E o Yusuke ajuda o menino a superar isso. Aí depois, o Natal do próximo ano, uma menina que morreu e o fantasma dela tava lá. E ela ficou presa no mundo porque ela morreu quando ela ia esperar um namoradinho que ela ia encontrar. Não era um namoradinho, ainda era um encontro ali, né? E aí, e naquele Natal ele iria se encontrar com esse menino e não pôde avisar a ele que não ia poder ir. Então ela ficou ali esperando o Natal do outro ano ele aparecer, só que aí descobrem que, na verdade, o cara era um babaca, o cara apostava com os amigos assim, vou deixar ele esperando 3 horas, vocês vão ver, né? Aí o Suki depois ajuda ela a superar isso e ela pode ir pro outro mundo. Aí depois tem um velho lá que tem um guaxinim. Eu não vou entrar no mérito de todos, não. Vocês vão lá pra ver. Tem um que é espetacular, que seria legal se tivesse no anime, que é um capítulo que se chama Ressurreição por Tempo Limitado. O que acontece? O Koema, ele explica pro Yusuke que eu não me lembro ainda quanto tempo que o Yusuke ficou dormindo sem acordar ainda. Eu acho que foi coisa assim de vários meses, se bobear 1 ano, não sei. Porque aí o Koema falava que uma vez por mês o Yusuke tinha que acordar, porque senão o corpo dele ia ficar dormente, e mesmo se ele voltasse, o corpo dele nunca mais ia acordar. Então ele tinha que acordar, só que ele ele tinha a proibição de falar ou com a Keiko ou com a mãe dele. Aí teve um dia lá que o Yusuke acordou, e quando ele acordava, o jeito que ele ia se divertir, ele ia pro patinco lá ficar apostando, né, dinheiro nas maquininhas. Só que nesse dia,
tinha uns caras de uma escola rival, tudo gangues, esses meninos aí são tudo delinquentes, né? Que mexeram com uma amiga da Keiko, que ela tava andando na rua, o cara esbarrou nela e o cara deu um chute na amiga da Keiko. Aí a Keiko foi... No anime tem isso aí, não tem? Não, tem não. Aí tem uma parte que... Pode ser que tenha, mas não tem esse... Eu acho que ele juntou, então, porque tem uma cena no anime que ele entra no corpo de uma menina... Não é isso não. Foi pra salvar o Kuwabara, né? E dá um pau no pessoal. Esse cara dá um chute na amiga da Keiko e a Keiko vai dar um tapa na cara desse sujeito, que era da outra gangue. Aí, esses caras vão querer bater nas 3 meninas, mas chegam os amigos do Kuwabara que eram da mesma escola e dão uma surra nesses caras. Só que na hora que eles estão batendo nesses caras, chega um delinquente maior, assim, o cara já era meio de gangue, espanca os amigos do Kuwabara, e aí a Keiko ainda vai tirar satisfação com ele, e ele meio que fala assim, ó, então, agora você vai ter que me obedecer, ou eu levo suas amigas lá pra ser a minha garota lá na gangue, lá no bar da minha gangue lá, ou então você vem comigo. Se você não vier comigo, eu vou levar uma das suas amigas. Aí a Keiko vai e leva e vai com ele pra lá, né? Então, ia fazer coisas mais abusadas lá, né? O cara ia fazer a força com a Keiko. Só que olha a monetização, Vitor, que nós não temos ainda. Pois é. Mas o Yusuke, ele tá andando na rua, ele tá voltando com um monte de brinde do Pachinko que ele veio e escuta um amigo do Kuwabara contando isso. Ele fala, ih, ferrou, vou ter que ir lá salvar a Keiko. Aí ele pega uma máscara, que era um dos brindes do Pachinko, coloca, vai lá e senta a porrada em todo mundo, né? Numa hora que a Keiko tava desmaiada lá, senta a porrada em todo mundo. Aí o Kuwabara, ele escuta, os amigos foram contar pro Kuwabara e ele foi lá, vou ter que ir lá então pra salvar ela. Foi a primeira vez que o Kuwabara amarrou aquela faixinha na cabeça e foi com a espada de Kendo, mas quando ele chegou lá já tava todo mundo arrebentado. E aí foi o Yusuke voltando pra casa, contou ele carregando a Keiko, que tava desacordada, mas na verdade tava fingindo que tava desacordada, tava escutando tudo. Mas aí o Yusuke conta pro Kuwabara que ele volta uma vez a cada mês, só que não pode conversar nem com a Keiko, nem com a mãe dele. E aí o Yusuke coloca ela deitada assim na casa dele em algum lugar, deita pra dormir e escreve um bilhete assim, ó. Aqui é o Kuwabara, fui eu que te salvei lá. Só que a Keiko escutou tudo, e aí, quando ela foi embora, né, ela deixou a marca de batom na bochecha do Yusuke e agradeceu. Então ele ficou sabendo que ela escutou tudo, né? Então, aí você já vê que o Bruno, nosso amigo aqui, só tá falando bobagem, porque o Yusuke é sujeito homem. Ele pode ser... Eu acho que você gastou 1000 palavras pra falar o óbvio aí, velho. O Bruno é louco. Tá falando loucuras aí, velho. Loucuras. Exatamente. Eu continuo sendo censurado nesse episódio, não me deixaram contar a história. Deixamos. Eu tenho 2 horas de episódio, quando eu consegui fechar uma fala minha, um raciocínio, né? Mas tudo bem, pode continuar a história. É assim, né? Tudo bem, vai lá. Pois é. Mas assim, depois que tem todas essas mini aventuras aí, né? Mais algumas outras que eu não mencionei aqui, vem o dia da ressurreição. Você quer contar aí pro pessoal, Rossi, como que é essa ressurreição do Yusuke? Só fazer um adendo importante, eu acho que talvez o momento mais bacana desse teste, eu acho que o que realmente é mais altruísta, né, do Yusuke, é quando tem um incendiário, né, colocando fogo na casa das pessoas. Para quem tem um mínimo de conhecimento aí do Japão, as casas do Japão tem muita coisa de papel, né? Isso. Parede feita de papel, madeira. E aí tava um dia muito seco e um incendiário louco, né? Um psicopata. Piromaníaco, saiu tacando fogo na casa das pessoas. E aí ele taca fogo na casa do Yusuke. E a mãe dele não tá. A mãe dele tinha saído.
E a Keiko ouve aquilo, vai salvar o Yusuke, ele vai salvar o corpo do Yusuke, né? Porque ele já tinha avisado ela que ele ia ressuscitar, mas que ele precisava do corpo. Então ela desesperada tenta salvar, só que aí ela ficou presa naquele inferno ali de chamas. E ela ia perecer. E aí ele pega só que se ele perdesse o ovo até ali, ele entende isso, que se ele perdesse aquele ovo ali que ele tava nutrindo com as espécies, ele não ia ressuscitar. Só que, velho, entre isso e perder a Keiko, ele não pensa duas vezes e taca o ovo lá. E o ovo libera a energia espiritual que ele tinha sugado até então. Essa energia espiritual cria um túnel, né? E a Keiko consegue atravessar esse túnel. E na cabeça do Yusuke ele faz isso abrindo mão da capacidade dele de ressuscitar. Mas ele escolhe, sem dúvida nenhuma, mais uma vez colocando como loucura a teoria do Bruno, de que ele estaria disposto a dar a chance de ressurreição dele se significasse de salvar o amor, Bruno, o amor da vida dele. Entendeu? Exatamente. E eu acho esse ponto muito importante. Eu acho que para mim é o trial que mais mostra esse caráter bom, porque ele genuinamente sacrifica alguma coisa muito importante para ele, e não é um cara que tem muitas coisas importantes, pro bem de outra pessoa, né? Agora Vocês sim. estão se esforçando tanto pra poder isso. Parece que machucou eu falar isso. Eu nem terminei minha frase. Vocês estão querendo tanto justificar. Mas você quer falar mais, Bruno? ai. Você quer falar mais bobagem aí do. Não nem deixaram, né? Nem deixaram eu explicar, mas tudo bem. Não, explica então, Bruno. Explica pra nós. Explica pra nós. Eu vou ficar caladinho, vou escutar até o final. Keiko é o grande amor da vida do Yusuke Urameshi. Vai lá, conta por que é um shonen gay esse aí. Nenhuma tese fanfic pode ser contada aqui, porque senão vai ferir aí os sentimentos do pessoal. É isso aí. Não, gente, é uma tese, é uma brincadeira, porra. Pois é. Mas, não, pode seguir, conta a história. Não, olha só. Já Eu acho já até passou o momento da explicação já. Eu acho até importante a gente falar de uma das quests anteriores a essa, que foi muito bacana de amizade do Yusuke com o Kuwabara. Que do exame, né? Do professor Isso. lá. O professor tá sacaneando na verdade, um amigo do Kuwabara, e o Kuwabara mostrando o caráter dele leal, ele aceita apanhar na rua pras gangues rivais sem revidar e tal. Estuda, né? Olha, só pior do que apanhar é pro Kuwabara ter que estudar. Isso que entra no sonho dele pra tomar a tabuada dele, velho. Fantástico, cara. Exatamente. E falando um pouco desse personagem Kuwabara, que é fenomenal, ó, tem uma coisa bacana também no nome do Kuwabara, que tem uma expressão japonesa, popular japonesa, que é Kuwabara Kuwabara, que é tipo assim, é uma expressão para você afastar espíritos malignos. Seria o equivalente do que a gente fala aqui de bater em madeira, entendeu? Então assim, o Kuwabara, ele é um sujeito, também é briguento, só que ele tem um perfil um pouco diferente do que o Yusuke, porque o Yusuke, enquanto ele é totalmente escrachado, o Kuwabara, ele é muito brincalhão e tal, mas ele tem muito essa coisa da honra, né? Que é muito bacana. Ele leva muito a sério esses... É coisa de filme dos anos 90 mesmo, né? Daquele homem com H maiúsculo, né? Aquele cara que tem a honra inabalável, que protege as mulheres e mas que também é brigão, que é o bad boy com coração de ouro, né? E é o Elvis Presley, né? Aquele cabelo dele. E ele tem também essa parte mais aflorada na sensibilidade dele, que ele sente a presença de espíritos. Isso, né? ele é um cara que tem uma mediunidade extremamente evoluída. Ele literalmente sente os espíritos, o tempo todo ele sente quando o Yusuke tá perto dele. Tanto que o Yusuke, ele usa disso porque de vez em quando ele precisa fazer alguma coisa, e ele usa do Kuwabara porque o Kuwabara tem essa sensibilidade exacerbada, né? Isso. Você ia falar alguma coisa, Bruno? Cabelo, na verdade, é um estilo de cabelo de todo bad boy de desenho animado. Não sei se já repararam, é um estilo mesmo, cara. Se você vê aquele cabelo em qualquer shonen, você pode saber que o cara é um bad boy. É o mau caráter da sala, velho. Vocês já leram, ouviram o anime, né, daquele Shaman King? Exatamente. O Ryo da espada de madeira, né? Exatamente. Exatamente, o mesmo cabelo, muito bom. E aí? Mas
E aí chega o dia da ressurreição, né? Isso. E ele tem que... E o corpo dele vai brilhar durante um período, não lembro se é 24 horas ou o que é. Começa o brilho no dedão do pé e vai até o cabelo. E aí, quando ele estiver totalmente brilhando, significa que as ondas espirituais dele, do corpo e da alma, estão sintonizadas e é o momento que ele precisa de um beijo para poder de alguém que ama ele, para ele poder voltar pro reencarnar, né? E deixa eu te fazer uma pergunta, Rossi. Esse beijo teria que ser do amor da vida dele. Por acaso foi o Coabra? Como que é? Não, mas em defesa da teoria louca do Bruno, ele, para se garantir, ele fala nos sonhos tanto da Keiko, mas também fala do Coabra. O Coabra acorda achando que ele teve um pesadelo dele beijando o Yusuke. É muito bom. Aí, cara. ó. Aí, ó. Tá vendo? Eu Tá acho vendo? que é louco. O devaneio do fanfic do Bruno vem daí, sabe? Tenho quase certeza. Isso. E aí, o Bruno. Mas no final das contas, né, tem toda uma dificuldade, né? Um drama ali pra que a Keiko chega no começo, aí ela acha que foi só um sonho. Porque como o brilho tava só na ponta do pé, ela não vê ele brilhando e acha que tipo, foi só um sonho. E aí passa o dia inteiro sem alguém ir lá e nos 45 do último tempo, a Keiko entra e beija ele. E no início ela acha que não deu certo, porque ele demora pra levantar, ela até começa a chorar e tal, e aí de repente ele levanta. E essa é a ressurreição, né, do nosso personagem principal. Finalmente voltando ao mundo dos homens, Yusuke Urameshi, detetive sobrenatural. E vamos só fazer uma pausa antes aqui, que eu preciso ir no banheiro rapidinho. Já vem. Eu vou olhar um negócio pra Luísa aqui também. Isso vai aparecer no. Isso vai aparecer no episódio. Sem cortes. Que isso, velho? Vingativo você? Não, pô. É porque aqui é true, cara. Ah, tá bom, true. Tá bom, viu, true. E aí é isso, o primeiro arco, né? Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar aí? A gente pode ver, né, que de fato, assim, né, o grande amor da vida do Yusuke, pelo menos assim, oficialmente, é a Keiko. Mas vocês vão ter que concordar comigo que o Coabra move o coraçãozinho do Yusuke também, de vez em quando. Não, existe um leve, não chega a ser um bromance, porque o Yusuke ele é muito bruto, né? Ele é muito distante, ele não tem um... Coabra também. O Coabra também, eles são meio que rivais e amigos ao mesmo tempo, né? E claro que dentro da comédia, faz parte da comédia essas brincadeiras, mas é uma amizade, sem dúvida. É uma amizade das mais bacanas entre dois personagens também de qualquer shounen, né? É muito legal, até porque, assim, do time principal eles são os dois humanos, né? Pois é. Cara, eu poderia dizer assim que dos personagens, revendo mesmo o anime, dos personagens que eu achei mais interessantes quando eu revi foi o Coabra, cara. O Coabra, ele, a priori, eu lembro que antigamente quando eu assisti, ele tinha pra mim um jeitão, uma sensação de que ele era um cara bobo, né? O fracote da turma, que ia ser meio bobão. Mas revendo, eu passei a respeitar muito mais o Coabra pela postura dele, né, cara? Ele realmente tem essa alma, assim, de honra, né? Que fica... com ele, assim, apesar dele ser um pouco mais bobão, né? Não. Que eu achei... A flor tem que ser de cerejeira e o homem tem que ser Coabra. É isso aí. Eu acho que o Coabra, isso eu acho que fica mais evidente mais pra frente, ele é, querendo ou não, na minha opinião, o para-raio do time. Tipo assim, ele é o cara que mostra... Ele é o mais fraco, ele é o cara que mostra mais falhas, né? De sucesso, né? Tipo assim, de obter sucesso, de vencer lutas e tal. Mas quando realmente importa, quando tá tudo na linha, ele é o cara que você pode depender dele. Né? Ele é o cara que desenvolve ali e dá... Ele e o Yusuke têm isso em comum, inclusive, que eu acho que mostra assim, que eles são o ápice do espírito humano, que é o que? Eles dão 120%, eles conseguem superar os limites deles quando a coisa tá séria e alguém que eles gostam
né? O destino daqueles que eles gostam tá na linha. E eu colocaria a Keiko no meio aí também, porque também a dedicação dela de cuidar do Yusuke também nesse primeiro arco é também superação humana. E eu acho que esse arco, ele é tanto da Keiko quanto é do Yusuke, né? Então eu acho muito Sim, bacana. não, eu tô falando da obra como geral pro Quabra. Nesse primeiro arco, o Quabra é realmente só o cara mais paspalhão lá. Ele é um lutador e tal, ele é um brigão, igual o Yusuke, mas ele é meio que o bobão mesmo. Ele tem um bom caráter, um bom coração, é um homem com H maiúsculo, mas ele é mais bobão, mais panacão e é o azarado, né, da parada. Uhum. Sem dúvida nenhuma. Ele é um personagem mais profundo do que parece, né, cara? E a Sim, mas sensação nesse que eu tive- começo ele é mais raso. Depois ele vira muito profundo. Acho que aprofunda muito mais, né? À medida que vão os outros arcos acontecendo aí. Ah, eu acho que Perfeito. nesse capítulo aí do Kuwabara comprando a briga dos amigos dele ali, aceitando apanhar Já do mostra cara um e tal. caráter violento, É. sem dúvida, sem dúvida. Mas eu digo de profundidade, não de bondade. Eu acho que, tipo assim, isso é cada vez mais exacerbado e você vai vendo outros lados, né? Por exemplo, já dando já me adiantando, na luta contra o Toguro, né? O mais velho, na verdade, né? O Toguro é menor, Togurinho, como a gente chama. Primogênito. Ele você vê ali a luta dele, apesar do medo dele. Aquilo ali, por exemplo, é fantástico. Ele tá com medo daquela luta. Uhum. Ele tem medo, né? Mas assim, Ele tem toda pra- razão pra estar com medo. Com toda Mas, razão, ó, eu estaria me cagando. vamos já encerrando esse capítulo, né? Pra vocês acompanharem o próximo aí. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa sobre a abertura? Sim, se eu pudesse, se vocês concordarem comigo, eu gostaria de terminar com o começo. Olha só que lindo. Ah, que Porque- poético. Poético, né? Uma das coisas mais sensacionais pra mim desse anime é a música de abertura. E aí a gente Concordo. pode até colocar aí tocando aí no fundo essa música pra esse final pra gente poder fechar esse episódio, porque a gente tinha muita coisa pra falar, né? Mas eu acho que isso é essencial pra gente poder falar. Essa música, eu me dei ao trabalho, porque na verdade eu percebi algo quando eu tava reassistindo, de uma diferença que existe entre a música original e a música na versão brasileira, que também foi traduzida, né? E a música versão brasileira tem uma coisa muito, muito interessante que eu notei. Por quê? A primeira coisa que eu notei foi o tom da música. Se vocês tocarem as músicas separadamente e perceberem, vocês vão notar que a música na versão brasileira ela é mais grave. O instrumental é mais grave, a música tem um tom mais grave. Por quê? Isso aí eu vou falar um pouco do achismo, que eu não posso dizer com 100% de certeza que foi por isso que eles fizeram. Mas, geralmente você muda o tom da música para poder alcançar o alcance vocal do vocalista. Quer dizer, isso o vocalista tem que cantar num tom que seja confortável para que ele possa cantar a música, certo? Isso. Foi por esse Sim. motivo mesmo que eles fizeram essa regravação, Vitor? Você Ah, tem essa- muito Eu acredito que provavelmente, sim. né? Acredito que sim. Porque o vocalista na versão brasileira português, né, é um homem, né, é uma voz masculina, e na versão japonesa é feminino, né? É uma mulher cantando. Exato. Então isso é muito normal nas bandas. As pessoas realmente elas adaptam a música de acordo com o vocalista, né? E eu fico pensando assim, poxa, se os caras contrataram uma banda para poder refazer essa música, eu não sei qual que era o orçamento que eles tinham, né? Não, o que Porque acontece? O que acontece? A versão original é cantada pela Matsuko Mawatari, que é fantástico a versão japonesa também, Sim. né? Sensacional. Inclusive, sensacional. Elas me passam a mesma vibe, as duas músicas, pra ser bem honesto. Inclusive um parêntese aí bacana, a Matsuko Mawatari, um pouquinho ali depois do Yu Hakusho, ela teve problemas de saúde que levaram, assim, acabaram com a carreira dela, mas ela teve persistência, voltou ainda com as dificuldades de saúde que ela teve, e ela encerrou a carreira aqui no Brasil, pelo carinho dos fãs brasileiros com o Yu Hakusho. Só que quem canta em português é o Luigi Carneiro, então é um homem que canta, né? Eu acho que de todas as versões, eu acho que eu já vi um vídeo no YouTube comparando as várias versões em países diferentes. Eu acho que no Brasil é o único lugar que é um homem que canta, né? Então eles fizeram esse rearranjo aí
pra encaixar com a tonalidade da voz masculina, né? E eu acho que também, não sei se eu tô falando besteira, Bruno, mas eu acho que ele também deu uma puxada um pouquinho mais pro jazz, às vezes um pouquinho mais pro MPB aqui. Você acha que tem alguma coisa a ver com isso ou não? Não, cara, eu não vou tão profundamente assim, não. Eu acho que a música ele é bem próximo da música É bem original. próximo, eu também acho. Você sente realmente que tem um instrumental diferente. Isso tem. Uhum. De fato, ele usa outros instrumentos, mas assim, o som final é muito próximo. E eu fico pensando assim, talvez eles não tenham utilizado o mesmo instrumental, exatamente talvez por uma questão orçamentária, porque, putz, você vai contratar uma banda que vai regravar a música, você ainda vai ter que contratar músicos que tocam exatamente os mesmos instrumentos que foram tocados no original. É complicado, sabe? Então, assim, eu acho que eles fizeram uma adaptação mesmo da música original. Eu acho que deve ser muito mais provavelmente eles pegaram o instrumental da música original e mudaram, né, em estúdio o grave ali, o timbre. Não foi reinstrumentalizado, foi tocado novamente. Eu não me lembro agora quem fez, mas teve alguém que foi contratado para fazer a adaptação da composição, né? Mas aí mais do que detalhes do que isso eu não sei, mas teve... O que eu posso dizer que eu encontrei de fato, tem uma banda brasileira, como é que é o nome do vocalista, o Vitor, de novo? Luiz de Carneiro. O que você deve ter achado, Bruno, é porque nos últimos anos aí, juntou todo mundo que participou desse negócio e eles relançaram todas as músicas que eles cantaram lá, né? Chama Pra Sempre Ryokusho, uma coisa assim. Isso, muito bacana. Procurem no YouTube que vocês vão... É de arrepiar. É de arrepiar. Inclusive, eu ia falar que não só a abertura, que eu acho que é a joia principal da coroa, né? Mas existem outras joias aí nessa coroa musical de Ryokusho. Os endings também são fantásticos, viu? Em português. Nossa, as músicas de encerramento são muito legais em português. Não, e em japonês também, é aquele tipo de abertura e você não sabe o que você quer ouvir, porque eu não sei se vocês lembram, na Manchete ou no Cartoon Network, tinha vez que tocava a versão em português, tinha vez que tocava a versão em japonês, e eu ficava sem saber qual que eu queria ouvir na hora, porque as duas são fantásticas e os encerramentos também, né? Então, assim, é muito bacana. E vamos pra nota, então? Vamos pra nota desse arco, né? Dois comentários sobre a música, só pra finalizar. Que é a questão da tradução da letra. Uma coisa que eu acho que é sensacional da tradução brasileira, uma das frases que tem que assim, pelo menos fala em mim muito, fala o seguinte: eu já nem sei dizer em qual destes lugares me dói mais. Eu acho que essa frase é sensacional, porque é tipo assim, viver é dor, né? Onde eu fui, as lembranças que me trazem são de tristeza, são de dor. Mas, né, depois ele complementa assim, né, falando, né, alguém que esquece a dor encontra no amor a força para poder dizer, né? Quer dizer, as amizades que estão ali perto, as pessoas que estão à sua volta, que trazem as motivações pelo seu sorriso para poder seguir em frente, né? Eu acho isso simplesmente fenomenal, porque também não é exatamente a mesma tradução que tem no japonês. No japonês, ele vai um pouco mais pro lado da gentileza e da amizade. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas é porque assim, nesse finalzinho eles falam assim, porque a gentileza ou a amizade das pessoas que surgiram próximos me levaram à frente. No brasileiro é uma coisa mais assim, o amor, pelo menos me deu a sensação de que era uma coisa assim, quase que dava o protagonismo mais pra Keiko e pra história entre Ryusuke e a Keiko do que, de fato, com um grupo de pessoas. Vocês têm essa mesma sensação, então? Só pensar, eu fico louco, mas um sorriso me faz entender, saber por quê. Né? Alguém que esquece a dor e encontra no amor a força pra poder dizer, tipo assim, maravilhoso. Eu acho. E se você pegar a luta final do Toguro, que pra mim é a luta final do show, né? É o ápice, faz todo sentido. E muito bacana também aí, no finalzinho da abertura, a homenagem da versão brasileira pra comunidade japonesa, que Arigatou gozaimasu, pois né? É porque, assim, o Brasil, talvez você não saiba, mas o Brasil é o país fora do Japão. Nesse episódio, mano. Eu falei isso nesse episódio. É o país fora do... É o país... Eu falei isso no começo da
episódio, Vitor. Tá ficando velho? Acho que você não falou isso, não. Mas olha só. Falei. Então, no que você falou? O que você falou? Falei que é o país que tem uma população nipônica maior fora do Japão no mundo inteiro. Ah, É o é isso Brasil. mesmo, é isso mesmo. Tá vendo que ele não presta atenção no que eu falo, Bruno? É. Pois é. Sentiu firmeza, pô? Parece o Popó, cara. Uai. Então aí é o cara aí. Então tá bom. É o cara. E é o cara aí. Então é isso. Ai. Muito bacana. Então, Rossi, já que você tá empolgado aí, qual que é a sua nota para esse arco, o arco da ressurreição, né? Depois a gente falou que ia fazer também o arco ali do que aparece o rei e o Kurama, vai vir no próximo episódio, né? Você viu que a gente aqui vai estendendo o papo, né? Eu avisei, sabe o que é, cara, ouvinte? O Vitor, ele planeja as coisas, mas eu falei com ele pra ele não subestimar a minha paixão por essa obra, que eu ia falar mais do que Pobre na Chuva, e aí tá a verdade, entendeu? Rapadura é doce, mas não é mole não. Não é mole não, rapaz, tá achando que o birimbau é gaita, pô? Cara, vocês vão ver uma trend comigo, não existe, pra mim, arco de Yu Hakusho que seja menor do que A. Então eu vou dar um A mais para esse nosso. Eu acho que apesar de destoar muito de um shonen tradicional, eu acho que por tudo que a gente falou, pela profundidade que é dada aos personagens, eu literalmente chorei, de verdade. Tanto quando eu reassisti, quase todas as vezes que eu reassisti, incluindo a última, para esse episódio, quanto quando eu assisti pela primeira vez, e aí ou seja, desde que eu era uma criança até hoje, que já sou um pai adulto, velho, eu chorei no funeral do Yusuke, cara. As palavras das pessoas lá me moveram. Então, eu acho que magistral o jeito que foi feito. Então, para mim, um A mais. Merece um A mais essa saga aí. Belíssima nota. E eu vou dar minha nota aqui. Eu também me emociono toda vez que eu vejo. Quando começa aquela musiquinha ali da emoção no Yusuke. Que música. Nesse primeiro arco. Nesse primeiro arco tem uma música que sempre repete ali na emoção, né? Quando tá no sentimento pegando mais. Sempre dá aquele nó na garganta ali, né? É muito. Ali a gente já vê todo o carisma dos personagens, do Yusuke, da Botan, da Keiko, o Kuwabara também. Então é muito, muito bom esse primeiro arco, mas não é ainda digamos assim, não é o que eu acho de mais legal no Yu Yu Hakusho, né? Então vou dar uma nota que é uma nota excelente também, né? Mas ainda não alçando o voo que vai rasgar aí no céu como um Leigan disparado em direção às nuvens, né? Mas eu daria um B-, né? Um B- para esse primeiro arco, né? E você, Bruno? Qual seria a nota que você daria? Não, né? Só lembrando aqui aos nossos caros ouvintes e também talvez contando aqui uma pequena anedota, eu não sei se vocês sabem o quão importante é esse episódio para nossa turma também, cara. Sim. Porque, só como curiosidade, o nosso Réveillon se chama Réveillon Uramesh. Não é à toa. Por muito tempo a gente se autodenominava o time Uramesh, porque aqui o negócio é fechado mesmo. A turma aqui é muito fã desse anime mesmo, assim. Então, assim, pra gente, esse desenho todo tem uma carga nostálgica muito forte, né? E eu preciso dizer o seguinte, a nota que eu vou dar, cara, não pode ser menos que S+. Vou dar um S+ pra esse começo. Eu acho absolutamente sensacional. E diferente do que dos meus colegas, eu vou só discordar, porque eu acho que no segundo arco já cai. O começo é absurdo, e vocês podem notar o seguinte, tem 3 homens marmanjos aqui que choraram com esse arco, tá? Todo mundo aqui chorou e se emocionou com essa história. Não é à toa, porque ela é sensacional, muito bem feita, cria todo o universo ali. E olha o poder dessa história, cara. Ele consegue contar tanta coisa em tão pouco tempo, ele consegue criar motivações e conexões poderosas entre os personagens
que vão ser carregados pro resto do desenho animado e que você não consegue ter um peso tão poderoso quanto esse no restante. Eu acho que essa história é simplesmente sensacional. Ela é tocante. Ela cria ele é a base para criar um dos melhores desenhos animados já criados. E assim, eu acho que ele merece o S+, assim, com louvor. Eu acho simplesmente sensacional esse começo da história do Yu Yu Hakusho. Só complementando o que o Bruno falou, nossas notas de E a S, né? Tendo menos, médio e mais, são todas baseadas exatamente em Hakusho, pra vocês verem realmente o tanto que essa obra influencia a gente. Desde o começo aqui do programa, desde o episódio 1, episódio piloto, nós usamos essa gradação aí para poder avaliar os conteúdos que a gente está discutindo. É baseado Então, no é baseado no ranqueamento de power level ali que o Koema, a gente brinca que é o ranking do Torneio da Serra, mas não é. O Koema explica ali no início da saga do Sensui, né? Isso, que é como o mundo espiritual gradua os yokais, né? Do mundo das trevas. Mas é isso aí, galera. Foi um prazeraço discutir com vocês esse primeiro arco. Yu Yu Hakusho é uma das minhas obras favoritas, se não a minha obra favorita de mangá, anime, etc. E devo dizer que foi um prazer imensurável poder debater com vocês, que eu sei que amam também essa obra de coração. Foi um pontapé inicial gostosíssimo. Espero que nossos ouvintes tenham curtido tanto quanto eu gostei de fazer esse episódio. Um grande abraço e vejo vocês no próximo episódio. Aqui é Rafael Rossi, não conheci o outro mundo por querer. É isso aí. Até mais pra vocês. Falou. É isso aí, galera. Brilhante, sensacional. Nos vemos no futuro, falando diretamente aqui do passado. Valeu!